Um nerd solitário e uma garota encrenqueira se juntam para lutar contra alienígenas e fantasmas depois de serem abduzidos e possuídos. Tudo começou num dia comum, quando a Momo foi largada pelo namorado interesseiro. Apesar de ele ter chutado ela na barriga e xingado por ser pobre antes de terminar, essa carente fica mal porque foi o primeiro namorado dela. As amigas zoam, mas o que você viu nesse sujeito? Ela responde que ele lembrava um pouco do ator favorito dela, e ela sempre quis um namorado meio desajeitado e masculinão assim. As amigas retrucam que hoje em dia ninguém sustenta um namorado masculinão quando a galera nem sabe o próprio gênero. Mais tarde, Momo arrasta os pés pelos corredores e vê uns garotos zoando um nerd coitado chamado Ken. Momo senta do lado dele e começa a conversar. Os agressores não têm coragem de mexer com ela e logo se afastam. Ela sai explodindo de estresse quando de repente o Nerd Ken aparece. Ele não tem coragem de encarar, mas grita que sabe que a Momo está apaixonada. Momo manda ele sair desse mundo de fantasia porque por mais desesperada que esteja, não vai se apaixonar por um tipo assim. Só que Ken quer dizer que ela se apaixonou pelo conteúdo da revista dele sobre OVNIs e alienígenas. Momo diz que não tem interesse nessas teorias da conspiração idiotas, mas Ken insiste feito um coach de sedução do YouTube. Momo manda ele calar a boca porque não tem tempo pra choradeira justo agora que foi largada. Ela diz que ele não tem amigos porque é um nerd invasivo, deixando Ken atônito. Momo percebe que foi dura demais, pega o livro dele e pede desculpas na hora. Ela conta a Ken que não acredita em alienígenas, e sim em fantasmas. Ele começa a rir, dizendo que só porque ela levou um ghosting não significa que fantasmas existem. Eles discutem se fantasmas ou alienígenas são reais e decidem provar um pro outro quem está certo. À noite, Momo vai a um hospital abandonado e sinistro porque, segundo Ken, é lá que os alienígenas abduzem humanos. Por outro lado, ela manda Ken para um túnel abandonado dizendo que é ponto espiritual com muitas aparições. Ken está nervoso e ao se aproximar do túnel, sente como se ele o estivesse engolindo. Ele pergunta a Momo se ela já viu fantasma. Ela responde que não, mas que acredita neles porque a avó é pajé e aprendeu tudo sobre espíritos com ela. Por causa da avó, ela sempre teve que fazer um talismã de sorte quando saía de casa, andar até a escola levantando um dedo na cabeça. Momo diz que sempre achou aquilo esquisito e que todo mundo zoava. Então ela ficou brava com a avó por mandar fazer algo tão besta. Foi por isso que brigou feio com a avó e parou com o ritual. Agora ela entende que não estava brava com a avó, e sim com os meninos que riam das suas práticas. Ela conta a Ken que sempre teve orgulho do ofício único da avó, e por isso quer acreditar em fantasmas. Quando termina, Momo pergunta por que Ken gosta de alienígenas. Ele diz que não precisa de motivo para curtir alienígenas, e ela aceita. Nesse instante, Ken vê pegadas ensanguentadas no chão que param bem onde ele está. Ele se vira na hora para ver se tem alguém por perto e, para horror dele, aparece o fantasma de uma prostituta velha que oferece a Ken um Rock Tua por $2. Ken surta berrando e sai correndo. Momo pergunta o que houve, e ele responde que trombou com uma velha devassa, tentando se convencer de que não viu um fantasma. Momo pede para ele parar de correr, porque a fantasma, chamada Vovó Turbo, vai persegui-lo. Se ela pegar, será amaldiçoado para sempre. Ela chega tarde demais. O fantasma alcança Ken quase imediatamente, e Momo só ouve seus gritos antes da ligação acabar e a tela do celular ficar vermelha. Achando que ele está em perigo, ela corre para ajudar quando, de repente, as luzes do prédio se apagam e 3 figuras estranhas surgem. Momo se pergunta que diabos está acontecendo e tenta fugir, mas os 3 homens a agarram. Ao acordar, ela está presa em uma cadeira especial. Os 3 dizem ser alienígenas do planeta Serpo, onde só existem machos que se reproduzem por clonagem. A clonagem em excesso bagunçou o gráfico da evolução deles, e eles perderam todas as emoções básicas. Por isso vieram à Terra procurar fêmeas para dar início a uma nova geração. Um alien puxa um enorme pau mecânico para fora da calça. Ela grita, mas a luta é inútil quando os alienígenas usam seu poder hipnótico e a colocam para dormir. Só que bem quando vão tirar a virgindade dela, o celular dela toca. Todo mundo para. Um alien pega o aparelho, e de repente, a vovó fantasma sai do telefone e o arremessa. Ela parte logo para morder as bolas do alien e o manda voando. Descobre-se que o corpo do Ken está possuído pelo fantasma, e a Momo fica aliviada por vê-lo, nem que seja assim. Ela pergunta se ele pode ajudá-la, mas o Ken perde o controle pro Turbo Vovó, e um dos alienígenas vira uma zebra humanoide para atacá-la. A Turbo Vovó desvia rápido e destrói o corpo do alien. Depois ela ataca o último, mas ele usa um golpe especial e a arremessa contra a parede. Ken recupera um pouco o controle e implora aos aliens que larguem a garota, oferecendo qualquer coisa. Ele grita que, por não ter amigos, sempre sonhou que os aliens fossem seus amigos. Desde criança tentou chamá-los, levou bullying na escola, ninguém o reconhecia, até Momo aparecer e tratá-lo como gente. Ele declara que não vai deixar nada acontecer com ela, mesmo que tenha que virar um monstro. Vira fantasma de novo, mas o alien já atira nele e o força a voltar mais humano. O alien decide descartá-lo, eles não têm uso para machos, e começa a manipular o cérebro da Momo. Enquanto ela resiste, lembra da avó mandando soltar o Kai pelo topo da cabeça.
Ela se pergunta por que lembra disso agora, mas resolve tentar. Ao liberar o Kai pelo topo da cabeça, o aparelho que aprendia se estilhaça de repente. Ninguém acredita no que acabou de acontecer, e Momo percebe que a avó a vinha preparando para esse dia. Ela sente o corpo transbordar de poder e manda o alien voando com um se espatifa na lua, que na verdade era a nave deles disfarçada. Os problemas com os aliens parecem resolvidos, e Momo diz ao Ken que fujam. Porém, ele está sob controle da Turbo Vovó, que ataca Momo. Momo manda ela soltar o Ken e com seu poder empurra o velho fantasma para fora do corpo dele, mas Ken começa a se contorcer de dor, e a Vovó Turbo diz que controla o pinto dele, e enquanto tiver esse, ele ficará possuído por ela. Momo exige que ela devolva a masculinidade do Ken na hora, e a Vovó Turbo desafia, que venha ao túnel dela para lutar de igual para igual se quiser salvar o garoto. A Vovó Turbo voa embora e a nave alienígena aponta direto para o prédio. Ela atravessa o prédio e de algum jeito Momo sai são e salvo com Ken. Depois ela injeta seu Kai no corpo dele para mantê-lo estável. Os dois percebem que fantasmas e aliens são reais, e que se meteram fundo demais nisso. Ken pergunta como se livrar da maldição, e Momo diz que vão ter que dar uma surra na Vovó Turbo para ela largar dele. Ken fala que vai até lá resolver de algum jeito e começa a ir embora. Ele tira camisa e calça e pede para Momo vestir e voltar para casa. Ela responde que não pode deixá-lo sozinho depois de tudo, e ele pergunta se ela tem certeza. Ele diz que é só um cara desajeitado, e Momo sente um calor estranho porque Ken acabou de recitar uma fala do ator favorito dela. Ela tenta se controlar e pede o nome dele, porque nunca soube. Ele responde que é Ken Takakura, o mesmo nome do ator preferido de Momo, e a cabeça dela quase explode. Ela imediatamente faz um escândalo porque não aceita que seu ídolo máximo de masculinidade tenha o mesmo nome desse frouxo. Rola no chão tentando esquecer o que ouviu, enquanto a Vovó Turbo vai voltando a dominar o corpo do Ken. Ele pede que ela mande um pouco de energia espiritual rápido, e ela, em pânico, o arremessa contra a parede com seu poder. Momo então diz que precisam estabelecer regras se vão trabalhar juntos. A primeira regra é que ninguém pode falar o nome Ken, e ela vai chamá-lo de Okurun, por causa do Clube do Oculto. Ken não tem escolha se não aceitar, e os dois voltam para a cidade discutindo sem parar. Logo cedo o sol nasce e Momo pede para o Ken ir na casa dela porque ele precisa tomar banho, trocar de roupa e receber ajuda especializada. Mas quando chegam, ela avisa para ele se preparar para qualquer coisa. A avó é totalmente contra trazer rapazes e quase matou o ex dela. Ken surta ao ouvir isso e ao entrar pelo portão, o corpo dele começa a pegar fogo. Em pânico, Momo o empurra para o canal ali perto e descobre que havia um talismã no portão, usado para afastar espíritos que fez Ken incendiar. A desmiolada tira o talismã para ele poder entrar, e só então percebe que ele saiu com um penteado novo depois de quase queimar vivo. Ela o conduz para dentro e vê que a avó não está, pedindo que ele espere do lado de fora enquanto ela se troca. Mas assim que ela para de lhe emprestar seu Kai, ele começa a virar fantasma de novo e arromba a porta. Momo usa seu poder para jogá-lo na parede e manda ele virar o rosto enquanto ela se troca. Mas assim que ela para de lhe emprestar seu Kai, ele começa a virar fantasma de novo e arromba a porta. Momo usa seu poder para jogá-lo na parede e manda ele virar o rosto enquanto ela se troca. Quando termina, ela dá umas roupas velhas pro Ken vestir por enquanto, mas ele fica envergonhadíssimo de estar no quarto de uma garota. Aí a Momo pergunta do nada, será que aquilo que a Vovó Turbo falou significa que por baixo você é tipo um boneco Ken mesmo? Ken corre pro lado para conferir, e pro horror dele, percebe que realmente perdeu a masculinidade. Ele entra em colapso e Momo zoa pedindo para ele mostrar quem a culpa por tudo, dizendo que foi ela quem o desafiou a entrar no túnel, e ela retruca que ele foi quem veio contar das histórias ocultas primeiro. Ken fica em silêncio ao ouvir isso, e então admite que estava desesperado para falar com ela, porque pensou que poderiam ser amigos. Diz que era só ilusão sua, e que agora percebe que são muito diferentes. Ele pede desculpas a Momo por envolvê-la no perigo, e diz para ela ignorá-lo quando o caso acabar. Momo fica chateada e avisa que se ele continuar empurrando as pessoas assim, nunca vai ter amigos. Ela chega perto do Ken e começa a cutucá-lo para provocar reação, e ele de repente a chama de feia. Momo explode, pega-o pelo colarinho, e Ken reclama que ela não tem tato e que suas palavras ferem seu coração sensível. Enquanto brigam, a campainha toca de repente, e Ken afirma que a avó da Momo deve ter voltado. Ela manda ele ficar quieto porque aquela campainha não é a deles. Ela lembra de repente que a avó disse que tinham duas campainhas, uma para humanos e espíritos, e outra que fica bem na porta de casa. Momo entra em pânico ao perceber que o espírito maligno entrou porque ela tirou o talismã do portão e decide recolocá-lo para afastar os maus espíritos. Ela manda Ken esperar fora do limite da propriedade até a avó chegar. Mas assim que saem, o céu escurece e a casa e o jardim são cercados por grossas paredes de pedra.
Ken e Momo piram porque agora estão presos e não conseguem colocar o talismã de volta. O portão se fundiu com a parede. De repente começam a sangrar pelo nariz, e Momo procura a causa e vê um monstro gigante pendurado de cabeça para baixo sobre a casa. Ele os chama de gente maligna que quebrou promessas e tenta socar, mas Momo empurra Ken pro lado e o soco acerta o talismã e a parede. O espírito sumô gigante os persegue exigindo que Ken lhe entregue sua banana, e Ken se pergunta de onde vem essa fixação no membro dele a vida inteira. Então ele diz que o monstro que os persegue não é um espírito, e sim um alienígena chamado Monstro de Flatwood, avistado pelo mundo afora. Acha que a campainha que detecta espíritos foi ativada pelo Alien, e que deve haver semelhança entre os dois. Enquanto isso, o Alien cospe uma fumaça preta venenosa pela boca, e Momo avisa que se não fizerem algo, vão morrer. As coisas pioram quando a Vovó Turbo toma controle do Ken de novo, e enquanto Momo tenta contê-la, o Alien ataca e destrói a casa. Eles fogem e se abrigam numa despensa onde Momo consegue empurrar o fantasma de volta, mas a mão esquerda do Ken continua amaldiçoada. Momo tenta se concentrar e expulsar a maldição da Vovó Fantasma de vez, quando Ken tem uma ideia. Ele pede para ela deixar a maldição dominá-lo porque ele pode usar esse poder contra o alienígena. De repente o bicho os encontra, destrói o galpão e eles quase não escapam vivos. Ken pede para Momo simplesmente liberar a maldição no corpo dele e segurá-la da mente para que ele consiga lutar direito. Ela diz que ainda não domina a magia nesse nível. Ela se esforça ao máximo, e quando o monstro manda outra onda de choque, ela consegue dar a Ken o que ele quer. Agora ele controla o poder e desvia dos ataques. Momo fica impressionada, mas para o choque dela, Ken vira um preguiçoso e deprimido nessa forma, tipo eu, só que com superpoderes. Ele se arrasta até o Alien e fica parado enquanto leva uma palma. Só que Ken desvia no último segundo graças ao poder da Vovó Turbo, e ainda arranca as pontas dos dedos do Alien. Momo acha que podem ganhar até que Ken tosse sangue e perde os poderes. Alien o esmaga contra o chão, mas antes que faça mais, Momo puxa Ken para trás. Ele pede desculpas por não aguentar usar o poder da Vovó Turbo, o corpo dele não suportou. Ele entra em pânico sem saber como vencê-lo quando Momo tem uma ideia. O bicho usa golpes de sumô, então se a mão dele tocar o chão, pelas regras isso deve derrubá-lo. Ken a chama de gênio de Gotham e se prepara para atacar de novo. Com a ajuda da Momo, ele ativa o modo super e investe contra o Sumo Alien, rasgando a perna com velocidade. Momo termina o serviço forçando o Alien ao chão com seu poder. E no instante em que a mão toca o solo, ela derrete. Mas o bicho tem um core insano e faz um mortal para ficar de pé antes da segunda mão tocar. Ele agarra Momo e a joga contra a parede. A maldição começa a tomar conta do corpo de Ken. A maldição para de repente, e o Ken confuso olha para Momo que ainda resiste apesar de levar golpes fortes. Ela provoca, chama o Alien de trapaceiro por continuar lutando mesmo tocando a mão no chão, e o bicho começa a esmurrá-la. Ken grita pra ela deixá-lo lutar, mas Momo recebe todos os socos até virar um buraco na parede. Quando ela tem certeza de que a profundidade é suficiente e está fora do terreno, puxa o Ken pra perto e então recoloca o talismã no portão, reativando o campo protetor que queima o alienígena. Momo abraça Ken com força para mantê-lo fora do campo, e após alguns segundos, com o Alien completamente desintegrado, tudo volta ao normal. Momo vibra de alegria, mas de repente perde a consciência por ter gasto energia demais. Ken tenta alcançá-la, mas então a Vovó Turbo toma conta do corpo dele. Vovó Turbo levanta Momo quando de repente, um tijolo de madeira com um prego atinge a cabeça dela e a manda voando. É a avó da Momo, Seiko, tomada de culpa. Ela diz que pensou que a neta tinha trazido mais um perdedor para casa, só que dessa vez ele nem é humano. Vovó Turbo parte para cima da culpada por trás, mas há uma barreira protetora ao redor dela que queima o fantasma antes que ela toque. Seiko já sabia como isso ia acabar, e como esperava, o fantasma já está preso numa barreira que ela mesma armou. O espírito tenta atacar, mas a barreira incendeia tudo assim que o toca. A avó da Momo começa a espancar a Vovó Turbo, mas não do jeito que vocês querem. Ela bate no fantasma com um bastão tipo treino, e Vovó Turbo avisa que se ela matar o fantasma, o menino que ela possui também vai morrer. Seiko responde que não tá nem aí. Pra ela seria até melhor se a vida dos garotos e da Momo simplesmente sumisse. Ela cria outro círculo ao redor da barreira e ajusta o primeiro, queimando ainda mais o espírito. Algumas horas depois, Momo finalmente acorda no quarto e a primeira coisa que pensa é em Ken. Ela corre a escada abaixo e encontra a avó revendo Friends, do jeito que fazia na juventude. Momo pergunta se ela viu um garoto de óculos, e a avó pergunta se ela mandou o garoto para um ponto espiritual. Momo confirma e logo quer saber o que aconteceu com o Ken. Seiko diz que destruiu o espírito maligno, e Momo surta. De repente, Seiko muda a postura e revive velhos rancores, lembrando quando Momo chamou ela de farsa e disse que fantasmas não existem. Momo, frustrada, se curva pedindo desculpas e questiona o que ela fez ao Ken. A avó manda ela ir ao santuário principal e Momo a xinga enquanto corre pro santuário, achando que vai encontrar as cinzas do Ken lá. Ela começa a se culpar porque o Ken só queria fazer amizade e ela acabou amaldiçoando ele. Mas quando abre a porta do santuário, o Ken está lá, tranquilo, comendo arroz.
Ele fica aliviado ao vê-la, achando que tinha feito mal a ela. Mas a Momo bate a porta na cara dele, porque percebeu que estava preocupada com esse nerd. Ela o xinga por ainda estar vivo e finalmente se acalma, justo quando a Seiko aparece. Seiko provoca a Momo por ter surtado antes e pergunta se ela gosta de nerds. Momo manda ela se ligar e Seiko explica que trancou Ken no santuário para evitar que a vovó Turbo tomasse conta dele. Momo conta pra avó que a vovó Turbo roubou o pintinho do Ken e que ela é a culpada, quer derrotar a vovó Turbo, devolver a ferramenta do Ken e terminar tudo feliz. Ela ainda conta pra garota sobre encontrar alienígenas e despertar poderes psíquicos, mas Seiko não acredita em ET, só sabe que poderes psíquicos existem. Diz pra Momo esquecer o Ken voltar ao normal porque a vovó Turbo é um fantasma poderoso que existe há séculos. Pra piorar, parece que tinha outro fantasma forte no túnel pra onde ela se mudou, e os dois se fundiram. Seiko diz que o túnel é território do fantasma, e quando tentou entrar antes não conseguiu. A pressão espiritual lá é absurda. Ou seja, derrotar a vovó Turbo é impossível enquanto ela estiver no túnel, e a Momo morreria tentando. Mesmo assim, Momo quer se responsabilizar e salvar o Ken, então a avó diz qual que é a única chance de vencer. Ela precisa desafiar a vovó Turbo para um pega-pega e tirá-la do território dela, que infelizmente é a cidade inteira. Se conseguirem tirar a vovó Turbo da cidade sem ser pegas, ela fica bem mais fraca, e aí podem vencer. A Momo entra em pânico porque sabe que não conseguiria correr mais que aquele monstro, mas Seiko diz que não estava falando dela. Abre a porta e diz pro Ken que é ele quem precisa vencer a velha fantasma numa corrida. Ken diz que tem resistência péssima e não aguenta o modo super poderoso por mais do que alguns segundos. E Seiko manda ele começar o treino na hora. Ela fala para ele seguir a rotina do One Punch Man e carregar a Momo nas costas enquanto corre, assim ela consegue segurar a maldição de se espalhar. Ela manda a Momo aumentar os poderes psíquicos também, e vai treinar os dois a partir de amanhã. Na manhã seguinte, Ken se vê numa enrascada. Precisa urgentemente atender ao chamado da natureza. Mas se a Momo não ficar de olho nele o tempo todo, ela não consegue dominar a vovó Turbo. Seiko simplesmente manda ela vigiar ele enquanto faz xixi, mas Ken e Momo juram que aquilo não é fetiche deles. Isso faz a Seiko questionar como a Momo vem controlando a maldição. Momo explica que vê uma aura em tudo, e quando ela esmaga a aura do fantasma ao redor do Ken, consegue mantê-lo normal. Ela diz que agora o poder dela se limita a pegar a aura de outras coisas e mover por aí. Mas no momento em que despertou, se sentiu um deus. Seiko aconselha fechar os olhos e sentir a aura pelo corpo. Isso vai melhorar o uso do poder. Momo tenta sentir a aura com a pele, mas não dá certo, e o Ken se transforma. Quando Momo traz de volta, ele já está no limite, e sai correndo para casa dela para poder aliviar a bexiga. Momo corre atrás para impedi-lo de se transformar, e Seiko vai junto só para ver no que vai dar. No fim, Ken passa pela maior humilhação da vida, enquanto Momo fica ali olhando ele enterrar um tronco no vaso. Enquanto Seiko pergunta mais sobre o poder da Momo, de repente a vovó Turbo aparece dentro da casa pelo corpo do Ken. Momo chama a avó para ajudar, mas ela está paralisada e sangrando pelo nariz e ouvidos. A vovó Turbo diz para Momo que pode amaldiçoar qualquer pessoa que o Ken enxergar, e que poderia matar a Seiko facilmente se quisesse, mas ela quer se divertir, então manda a Momo ir ao túnel hoje à noite e lutar com ela, ou todo mundo que o Ken ver vai morrer. Ela some, e Momo conta tudo a Ken e Seiko. À noite, Ken e Momo vestem roupas cerimoniais para enfrentar a vovó Turbo e desejam boa sorte um ao outro. Eles pegam o trem, e Momo tira o traje cerimonial para colocar suas roupas normais. Por que proteção? Só se for para ficar bonita. Ken e Momo chegam ao túnel e Momo sugere que talvez não valha a pena arrastar a vovó Turbo para fora da cidade, que era melhor derrotá-la ali mesmo. Ela lembra que derrotaram o Alien Sumo gigante, que a vovó fantasma não é nada perto daquilo, mas ao dizer isso, o caminho é bloqueado por uma cabeça gigante que parecia saída de Attack on Titan. Eles piram, e pior, outra cabeça está bloqueando o caminho do outro lado. Momo fica enojada, mas Ken manda ela parar de se distrair e liberar a maldição nele para ele poder se transformar. Ela faz isso. Ele vira aquele super ser preguiçoso e sem vontade que caminha até a cabeça demoníaca para destruí-la. E de repente, o poder some. Ken entra em pânico e pede que Momo faça o trabalho, enquanto ela fica mais apreensiva porque não consegue mais ver a maldição. A vovó Turbo aparece falando alto. Devolvi o pauzinho do Ken porque entendi que vocês estavam usando meu poder. Agora ele já não tá mais afetado pela minha maldição. As bocas atacam juntas, e quando estão prestes a ser devorados, Momo lembra do conselho da avó, provocar a vovó Turbo sobre a velocidade dela, porque isso a irrita. Então grita se ela tem medo de perder uma disputa de velocidade, já que vai matá-los na força bruta. Ela a zoa dizendo que não merece o nome de vovó Turbo. Aí a fantasma volta à forma normal, aceita o desafio e pergunta as regras. Momo diz que é um pega-pega, ela vence se pegar eles, mas só depois de contar 10 minutos. Vovó Turbo aceita e começa a contar.
Ken e Momo saem em disparada, mas a velha é trapaceira. Ela conta até 10 minutos e 20 segundos e parte atrás deles. Ela agarra Momo com seu poder e a prende numa prisão de carne. Enquanto Ken tenta soltá-la, a vovó Turbo se aproxima e diz que agora vai contar os 10 minutos só pra ele. Ele fala que isso é trapaça, mas a vovó Turbo diz que a Momo nunca explicou como contar 10 minutos. Ela não dá tempo pro Ken reagir e já termina a contagem por ele. Mas bem quando vai tocar, o Ken pula e morde com toda a força. A vovó Turbo não consegue se libertar por causa das roupas cerimoniais que o Ken está usando. Então ela resolve possuir primeiro, e só depois rasga aquela roupa. Ia devorar a Momo pra acabar logo com isso, mas de repente fica paralisada. No instante em que a vovó Turbo possui o Ken, a Momo sente sua aura e a esmaga com seus poderes. A vovó rebate e ataca, mas a Momo consegue conter a força, e o Ken erra o ataque no último segundo. Eles ficam felizes por terem reduzido a vovó Turbo a uma cobrinha. Aí, do nada, o espírito maligno do túnel começa a sacá-los e exige que devolvam a avó. Ken e Momo saem correndo do túnel que desaba, e o espírito os persegue pelo acostamento. Ele explode do acostamento em forma de caranguejo, mas por sorte é burro e se distrai fácil. O Ken pede pra Momo deixá-lo transformar, mas ela acha impossível porque o corpo real da vovó Turbo está dentro dele. Ela consegue controlar o poder da vovó Turbo, e o Ken se transforma justamente quando o caranguejo vai acertar. Correm em alta velocidade, mas o Ken não vira na curva e acaba pulando do penhasco. A Momo começa a gritar no ouvido que estão caindo, então ele usa toda a força e gira os pés como lâminas de helicóptero. Física que não existe, eu sei, e consegue frear a queda, aterrissando em segurança. Mas aí o espírito caranguejo pula sobre eles. A Momo é arremessada para cima e surtada ao ver dezenas de rostos nas costas do espírito. Ela sobe nas costas do Ken enquanto ele atravessa a cidade, e a galera começa a tirar foto achando que eles são malucos. A Momo percebe que ninguém enxerga o caranguejo e até o Ken parece normal para a população. Ele manda ela parar de se preocupar com bobagens porque o combustível está acabando. A Momo tem uma ideia e manda o Ken para uma fonte termal. O caranguejo arrebenta a fachada perseguindo, e a Momo joga água quente nele, achando que vai cozinhar a coisa e que estão salvos. De algum jeito, o método de besteira aleatória dela funciona, e eles imediatamente voltam a correr para fora da cidade. De repente, vem um monte de gente correndo na direção deles, só quando se aproximam é que percebem que são zumbis controlados por espíritos malignos. Eles começam a correr para o lado oposto, e a vovó Turbo dá risada, dizendo que pediu ajuda a uns espíritos do cemitério local para impedir a saída deles. De repente, estão cercados por todos os lados, até o caranguejo voltou à ativa. Momo manda o Ken acelerar total, e ele avisa que isso não vai tirar eles da cidade. Ela pede para confiar e o transforma na forma super-humana. Vovó Turbo se gaba que venceu, porque Ken só pode dar tudo de si uma vez. Ele já gastou uma carga com aquele golpe do helicóptero. Momo pula nas costas dele, e Ken dispara a toda velocidade. Momo abre caminho com seu poder e balança entre os prédios igual ao Homem-Aranha. Eles atravessam a horda de zumbis, mas o caranguejo ainda está na frente. Momo manda um carro voando nele. O Ken passa por cima e salta por cima do prédio atrás. Momo corrige a rota balançando num poste e eles veem o trem que leva para fora da cidade. Aí Ken volta ao normal. Momo usa sua força como asas para desacelerar e ainda ajuda o Ken a se transformar de novo para pousarem seguros. Mas ao bater no chão, Ken perde a consciência por ter estourado os limites físicos e Momo também fica meio sem reação. Ela tenta acordá-lo e então percebe, assustada, que soltou a vovó Turbo durante o pouso. Para choque dela, vovó Turbo e seu exército de espíritos estão bem na frente e ela se funde com um espírito de caranguejo para matá-los e devorá-los. Ela zomba deles, perguntando se planejam desafiá-la de novo e quanto tempo querem para o próximo conto regressivo. Momo responde na lata que só precisa de 1 segundo para escapar de uma preguiçosa como ela. Nesse instante, um trem passa por cima, e Momo o segura com seu poder, sobe nele e foge do exército fantasma. Vovó Turbo persegue e sobe no trem, dizendo que agora não há onde correr. Momo diz que aquilo era com ela. Pega a vovó Turbo com suas mãos de força justo quando o trem se aproxima da divisa da cidade, onde Seiko espera para terminar o serviço. Vovó Turbo se esforça para alcançar Momo, mas o trem cruza a fronteira da cidade e entra na barreira erguida por Seiko. O poder da barreira queima Turbo Vovó e o caranguejo, liberando os espíritos que estavam neles, que viram cinzas. Logo o trem chega na última estação, Momo arrasta o Ken para a plataforma e ele acorda ainda com a cabeça no meio da luta. Logo a Seiko aparece para buscá-los. Eles vão ao túnel prestar respeito às meninas que foram violentadas e mortas ali e viraram espíritos rancorosos. Seiko conta que xamãs como ela perseguem a Turbo Vovó faz tempo, e ela sempre aparecia perto de lugares onde havia espíritos de garotas torturadas. Ela sugere que talvez a Turbo Vovó só queria ajudá-las, mas humanos e fantasmas não devem se meter nos assuntos uns dos outros se querem viver em paz.
Depois voltam para casa da Momo, onde Seiko e Momo começam a brigar por carne de caranguejo, e o Ken não consegue comer nada depois de tudo que aconteceu. Ele logo se prepara para ir embora e a Momo diz que vai vê-lo amanhã, e isso faz ele perceber que agora tem uma amiga. Na manhã seguinte, Ken se esconde atrás de um poste, arrumando a coragem para cumprimentar a Momo. Mas quando chega ao portão da escola e vê a Momo esperando, ele trava de medo. Pensa que ela talvez esteja à espera de outro, então a ignora timidamente, até ela esbarrar nele e dizer que ele se atrasou demais. Ela continua falando sobre os alienígenas que a raptaram e o Ken ouve sem acreditar que uma garota esteja falando com ele. Ao entrar na sala, como sempre é tratado mal por todos, mas hoje ele decide perdoar geral porque está de bom humor. Já a Momo está totalmente distraída, e mesmo quando as amigas brilham espelhos nela, ela não reage. Elas ficam preocupadas porque ela não respondeu mensagens e nem apareceu ontem na escola. Pensam até que ela voltou pro ex-loser que a rejeitou de novo e agora está com o coração partido. Momo suspira e deita sobre a carteira. As amigas acham que ela vai chorar, mas na verdade ela só tenta segurar a vontade de falar sobre alienígenas com o Ken. Ele também sente o mesmo e se culpa por ser covarde e não ter respondido às perguntas dela hoje de manhã. Eles esperam pacientemente e na hora do almoço correm até as salas vizinhas um do outro, mas por causa da multidão se desencontram. Vasculham a cantina e a venda de lanches, procurando o colega que não está na sala. Mas o timing falha de novo, e eles perdem a chance outra vez. Sentados em bancos opostos do corredor, começam a pensar que a amizade pode não dar certo. Ken teme que Momo tenha percebido que ele é um perdedor sem graça. Ela acha que ele ficou irritado por ela ter sido afoita demais. Cabisbaixos voltam para as aulas e trombam bem no meio do corredor, trocando um beijo curto e acidental. Entram em pânico com o acidente e então percebem que os dois estavam procurando um ao outro pensando que o outro os evitava. A situação fica extremamente constrangedora, e Momo tenta mudar de assunto quando, de repente, as amigas que vinham observando começam a falar. Elas contam que Momo e Ken se beijaram e perguntam se ele é só um curativo, rebound. Momo entra em desespero e diz que jamais beijaria um nerd de 4 olhos como ele. Ken retruca que nunca deixaria uma garota metida e desagradável beijá-lo também. Eles começam a gritar e juram que não querem mais se ver. Vão para as salas, mas as amigas de Momo torcem desesperadamente pelo casal. Ken vai ao banheiro para se acalmar e pensar em como pedir desculpas, mas ao abrir o zíper percebe que tem algo muito errado com seus instrumentos. Enquanto isso, as meninas rodeiam Momo. As amigas contam que viram ela beijando um nerd fofo. Momo se atrapalha dizendo que foi um mal entendido, e então Ken entra na sala dela, ofegante e suando. Ele diz que precisa conversar com ela em particular sobre algo muito importante, mas ela o dispensa dizendo que não quer. As garotas provocam Momo por ser fria com o suposto namorado e ela manda calar a boca, já que não há nada entre ela e o nerd. Ela diz que não está com vontade de falar com ele, e Ken fica magoado. Ele pergunta se Momo tem vergonha de ser amigo dele, e como ela nem responde, volta silenciosamente para a própria sala. Depois da escola, Ken começa a ir embora, se perguntando se a Momo ainda está brava com ele. Sem querer esbarra numa garota de cabelo rosa que pede desculpas e pergunta se ele está bem. Ken fica meio pirado, porque a garota é bonita e trata ele bem. À medida que ela se aproxima, o coração dele dispara. Nesse instante, a Momo aparece se sentindo mal por tê-lo magoado durante o dia. Ela quer se desculpar, mas ao ver Ken com a garota de cabelo rosa, fica com ciúmes e acha que ele mentiu dizendo que não tinha amigos. A garota rosa vai embora depois que a amiga aparece, e elas zoam o Ken por ter caído na atuação dela. Elas ainda comentam que nerds virgens como ele nem conseguem conversar com uma garota e acham engraçado confundir qualquer gesto com interesse. A Momo fica puta e com seus poderes psíquicos faz uma bacia cair na cabeça da vadia. Ken parece preocupado, mas de repente a Momo se agarra nele, dizendo alegre que deveriam ir para casa juntos. Ele fica confuso com a situação, enquanto a Momo lança um olhar para a garota rosa e leva ele embora. Depois, a Momo pede desculpas pela grosseria no intervalo e fica envergonhada pelo beijo acidental. Ela não fala nada sobre ser amiga dele. Ken se emociona com a desculpa, mas lembra de algo mais importante que queria dizer. Momo pergunta o que é e Ken solta que seus testículos sumiram. Ela o leva correndo para a casa dela, rindo sem parar enquanto Ken explica o problema para Seiko. Ele conta que quando seu cachorro voltou, achou que estava tudo bem e não percebeu que os ovos tinham sumido. Seiko reprova ter demorado a notar e diz que vai dar uma olhada. Ken se desespera porque não vai mostrar suas partes para ela, mas Seiko diz que vai olhar a alma dele. Ela prepara uma bacia com água para ele molhar os pés, uma boneca com um talismã e um espelho comum. Então ela pega um leque e dá um tapa em Ken xingando-o. E ele surtou porque não era isso que imaginava. Pensa que ela está brincando. Quando Seiko dá o segundo tapa, Momo diz que viu a aura do Ken se mover com o impacto. Seiko tem certeza de que a aura não é do Ken, mas de outra entidade que está escondida dentro dele. Ela manda a Momo puxar isso na hora em que bater de novo no Ken e as duas se preparam.
Seiko dá um tapa no Ken, Momo puxa a aura de dentro dele, mas ela escapa das mãos e some. Momo entra em pânico por ter deixado escapar, até Seiko apontar para a boneca e o talismã. O talismã se incendeia e o espírito que estava no Ken vai parar de repente dentro da boneca. Ela foge antes que Seiko alcance, mas Momo sente a aura e a localiza. Ela segura as bonecas com seu poder e abre a porta, encontrando-as revirando no chão e xingando. A boneca diz que vai matar todo mundo, e Seiko reconhece, é a vovó Turbo. Momo e Ken ficam pasmos porque derrotaram a vovó Turbo na última luta. Ela jura que não vai morrer nas mãos de amadores como eles e explica que quando o corpo bateu na barreira e pegou fogo, virou espírito e possessou o Ken. Ela estava sem energia espiritual e esperava que ela voltasse para poder se vingar. Ken diz que ela não pode fazer isso agora, aponta um talismã ameaçador e pede que ela devolva suas bolinhas. A vovó Turbo ri, dizendo que matando-a ele não recupera as bolinhas, e que se as quiser de volta, deve matar as duas mulheres. Ken perde a cabeça e, na fúria, se transforma de repente em sua forma sobre-humana. Todos ficam chocados e se perguntam como Ken transformou-se e a vovó Turbo não está mais dentro dele. Seiko percebe que a vovó agarrou o Ken com tanta força que quando ela o acertou com um leque que expulsa espíritos, só a consciência foi lançada para fora. Ou seja, apenas a consciência dela saiu, mas o poder permaneceu dentro do Ken. Seiko diz que isso lhes dá vantagem, porque só ela pode transferir a consciência da vovó Turbo para algo que não seja uma boneca. A vovó Turbo entra em pânico e Seiko começa a atacar o leque nela de um lado pro outro. Ken volta ao normal rapidinho, a vovó Turbo sai correndo, mas Seiko a persegue e passa a derrubar de novo. Momo pede trégua e diz à velha Assombração, que na verdade não a odeia, por ter compaixão das garotas injustiçadas. Ela oferece devolver os poderes da vovó Turbo se ela devolver as bolinhas do Ken. A vovó Turbo aceita o acordo, mas diz que as preciosas joias da família do Ken não estão com ela porque ela as deixou cair em algum lugar. Ela os leva ao parque e explica que as bolinhas do Ken estão cobertas pela sua energia espiritual. Então parecem bolas de ouro maciço com 2 centímetros de diâmetro. Ken e Momo procuram as bolinhas desesperados, sem sucesso, e Momo zoa dizendo que talvez não consigam achar coisas tão pequenas. Vovó Turbo tá de boa e solta que algum espírito ou monstro pode já tê-las levado. Ela conta que as bolinhas do Ken eram cheias de energia vital, e os espíritos adoram colecionar isso porque acreditam que juntar energia vital pode fazê-los voltar a ser humanos. Momo entra em pânico, fica ainda mais difícil achar as bolinhas, e ela pede ajuda para vovó Turbo. Mas vovó Turbo responde que isso parece problema de vocês. Momo e Ken se irritam e começam a pisotear nela. No dia seguinte, ao entrar na sala, alguns caras já chegam calorosos, perguntando se ele namora a Momo. Ken nega, e eles pedem que ele os apresente a Momo porque ela é uma gata de respeito. Ken finalmente percebe que a Momo é bonita. O tempo todo estava tão feliz por ter feito amizade que não tinha reparado nisso. Ele começa a se dar socos na cabeça para expulsar os pensamentos impuros, quando um dos garotos solta que ouviu dizer que a Momo deixa qualquer um dormir com ela. E ele estava ansioso por isso. Ken fica furioso ao ouvir isso, e o poder da vovó Turbo começa a vazar do corpo dele. Ele agarra o garoto pela gola e se transforma, mandando ele parar de espalhar fofocas falsas sobre a Momo. O garoto cai de joelhos com um poder intimidador, e Ken se desculpa freneticamente assim que volta ao normal. Os garotos ficam confusos, pois não viram nada mudar no Ken, que corre de volta para o seu lugar e tenta esconder o medo, quando de repente, a vovó Turbo salta da mochila e pergunta se ele está gostando do poder dela. Ken surta, pega a mochila e sai correndo da sala de aula. Assim que chegam a um lugar tranquilo, ele pergunta o que diabos ela está fazendo fora da casa da Momo, e a vovó Turbo diz que a Seiko a deixou livre, pois ela não consegue fazer nada na forma de brinquedo. Ela então diz ao Ken que o poder dela está causando problemas para ele, e que se ele a deixar voltar para o corpo dele, ela pode levar o poder e deixá-lo em paz. Ken não cai nessa e a enfia de volta. Quando de repente ele ouve a voz de alguém, ele surta, mas felizmente é a Momo. Ele está prestes a contar a ela sobre a vovó Turbo, mas ela o silencia, e Ken deixa a mochila cair. Ele então olha para o rosto da Momo e confirma que ela é realmente fofa, e começa a se afastar dela meio sem jeito. Momo corre atrás dele, mas não consegue alcançá-lo, e por causa disso, o humor dela azeda. As amigas perguntam se ela brigou com o namorado, e ela repete que ele não é o namorado dela. A amiga diz que o Ken é um bom sujeito, pois ouviu dizer que ele brigou com uns garotos da sala, que estavam falando mal dela e a chamando de piranha. Momo fica ainda mais confusa sobre por que Ken a está evitando agora. Por outro lado, a pessoa por trás dos boatos é a vadia de cabelo rosa chamada Era, que tem um complexo de superioridade e acha que é a razão pela qual todos vêm à escola. Como ela foi humilhada outro dia, quando uma banheira caiu na cabeça dela e a Momo levou o Ken embora, ela quer se vingar espalhando boatos de que ela é uma mulher fácil. No entanto, a razão do ódio dela não é apenas mesquinha. Ela conseguiu ver o poder psíquico da Momo naquele dia, e agora está convencida de que a Momo é um demônio. E ela é a heroína escolhida para detê-la.
Essa doidinha da Era tem a prova de que é a escolhida, pois tem uma bola dourada que caiu do céu, o que é, obviamente, um sinal divino. Tudo aconteceu no dia em que Ken e Momo estavam lutando contra a Vovó Turbo no trem, e ela deixou cair as bolinhas de gude do Ken. Uma delas caiu na cabeça da Era, e ao pegá-la, ela passou a ver o mundo espiritual. Desde então, ela tem carregado a bolinha esquerda do Ken no bolso e a acariciado com frequência sem saber o que realmente é. De repente, as amigas chegam com algumas coisas que ela pediu para trazerem, como um manual de exorcismo e uma cruz antiga. Ela planeja derrotar a Momó com isso, e as amigas dela repensam as escolhas de vida que as aproximaram dela. Ela diz que vê uma mulher de vestido vermelho no campo, mas as amigas não, e agora ela tem certeza de que deve ser um espírito maligno. Ela se esconde atrás do muro, mas quando dois garotos se aproximam, ela começa a agir como uma garota inocente com eles. Ela sinaliza para as amigas que farão as coisas de heroína depois da escola. E por coincidência, a Vovó Turbo vê tudo. Durante o intervalo do almoço, Ken e Momo estão almoçando juntos, e ele ainda não consegue encará-la. A Vovó Turbo também está lá e entra em uma briga com a Momo, mas Ken os impede e diz que a Vovó Turbo encontrou uma das bolas douradas. Ela diz que uma garota encontrou uma das bolas, e isso pode ter despertado seus poderes espirituais ocultos, que a fazem ver espíritos. No entanto, isso também significa que os espíritos podem vê-la, e ela pode estar em perigo. Momo está preocupada com a garota agora, e a Vovó Turbo diz que vai apresentá-los depois da escola. Enquanto se reúnem depois da escola para procurar a garota, Era se aproxima deles e pede para falar com a Momo em particular. Ela parece bem sincera, então Momo decide resolver isso rápido e pede para Ken esperá-la. E só depois que elas se vão, a Vovó Turbo revela que a Era é a garota de quem ela estava falando. Era leva Momo a um armazém abandonado, onde as amigas dela estavam de tocaia. Elas prendem Momo no chão e amarram os braços dela com abraçadeiras de plástico, e então Era senta nela e tenta exorcizá-la com a cruz. Momo usa seu poder para jogar as amigas no lixo, e Era fica ainda mais certa de que ela é o demônio agora. Como a cruz dela não funciona, ela tira a bola dourada e a pressiona no rosto da Momo, dizendo que é a arma sagrada que a ajudará a salvar o mundo. Momo tenta dizer a ela que está pressionando as joias da família do Ken contra o rosto dela, mas Era não acredita nela. Nesse momento, Ken chega correndo, dizendo a Momo que a Era não é a vilã aqui, mas que ela está sendo alvo de alguém muito maligno. Assim que ele diz isso, um espírito maligno salta sobre a Era, levando-a consigo. O espírito se autodenomina a mãe falecida da Era, e afirma que a tem observado todo esse tempo, e agora que a Era finalmente consegue vê-la, ela quer ficar sempre com ela. Ken se transforma para libertar a Era, mas o espírito é mais rápido que ele e o pega facilmente. Ela engole Ken inteiro e Momo tenta impedi-la, mas ela não consegue usar todo o seu poder porque suas mãos estão amarradas. O espírito a joga para longe, e então engole Ken, antes de se virar para a Era e dizer que a esperava vê-la há 10 anos desde a primeira vez que ela conseguiu vê-la acidentalmente na infância. Era não consegue processar nada e pergunta ao espírito se ela não é a serva da Momo. Nesse momento, Momo surge dos escombros e manda o espírito devolver o Ken. Era percebe que o espírito não está relacionado ao Ken, então sugere que trabalhem juntos para derrotá-lo. Momo não quer saber de nada com ela, quando de repente, a Vovó Turbo rasteja para fora dos escombros com um smartphone que ela pegou emprestado da amiga da Momo. Ela pesquisa sobre o espírito online e descobre que é uma novata chamada Silk Acrobática. Por outro lado, Era chama Silk de monstro e diz que tem o poder de derrotá-la. Isso irrita Silk, que engole a garota inteira e então culpa Momo por corromper a mente de sua filha. Ela lança o cabelo e agarra a Momo, enquanto a Vovó Turbo se recusa a ajudá-la nessa situação. Silk pede pra Momo se desculpar, mas ela manda Silk comer merda, e o espírito enfurecido a balança, arrastando-a pelas paredes e depois a jogando no chão. Ela vendou e estrangulou Momo e pede pra ela chamá-la de mamãe se quiser ser perdoada. Momo a chama de pedaço de merda, e a Silk enfurecida a engole também, e então começa a chorar por sua filha. De repente, a Vovó Turbo se aproxima dela e diz pra ela soltar as crianças que engoliu se quiser viver. Silk pergunta o que ela pode fazer nessa forma, e a Vovó Turbo diz que ela só podia dar um bom conselho, e foi o que fez. Então, de repente, Silk pega fogo porque engoliu o próprio cabelo junto com a Momo, e a cruz que a Era tinha era na verdade um isqueiro. Momo usou o isqueiro para incendiá-la, e Silk é forçada a vomitar todo mundo enquanto puxa o tufo de cabelo em chamas da barriga. Silk pensa na época em que ainda era humana e havia perdido a filha. Ela corria pela cidade freneticamente tentando encontrá-la, e essa memória torna a sensação de Era sendo tirada dela ainda mais intensa. Ela amaldiçoa Ken e Momo por tirarem a filha dela e joga vigas de aço neles com o cabelo. Eles fogem pelos espaços estreitos do armazém, e Momo diz ao Ken que tem um plano. Silk os encontra nesse momento e afasta Momo com o cabelo antes de voltar sua atenção para o Ken. Ela o ataca, mas graças à sua transformação, ele consegue desviar dos ataques enquanto carrega a Era.
Silk usa o layout complicado do armazém e suas habilidades acrobáticas para se aproximar do Ken, e então o derruba com um chute. Era está inconsciente e indefesa agora, e Silk começa a se aproximar dela. Ela aceitou o fato de que Era não a chamará mais de mamãe, mas ainda quer ficar com ela para sempre, e a ideia dela para isso é devorar a garota. Ela começa a andar em direção a Era, quando de repente percebe que não consegue avançar. Silk se pergunta o que está acontecendo e então Momo vem dizer a ela que o próprio poder dela se voltou contra ela. Silk pode prender qualquer coisa com o cabelo, mas não consegue soltar as coisas depois de agarrá-las, por isso está presa. E então Ken também chega para apoiar a Momo. De repente, Silk começa a destruir as vigas de aço para se libertar, e Momo agarra as pernas dela com seu poder. Ela diz ao Ken para ir com tudo e explodir o espírito, mas ele não sabe como fazer isso. Ele diz que sempre que usava seu poder no máximo, eles estavam em uma situação desesperadora de vida ou morte, e ele não sabe se consegue fazer isso agora. Momo diz a ele para apenas chutar Silk com toda a força, mas enquanto eles estão discutindo, Silk arranca o cabelo e os ataca. Momo chuta Ken para salvá-lo do ataque de Silk e então diz a ele para se apressar e lidar com ela. Silk rasga o poder psíquico e então regenera o cabelo instantaneamente para atacar Momo. Mas Ken ativa seu poder ao mesmo tempo e avança, dando uma cabeçada em Silk com toda a sua força. Ele a arremessa pela parede e para o prédio ao lado, nocauteando-a. Momo fica impressionada, mas Ken já está sem energia. E a vovó Turbo o chuta porque ele só conseguiu usar o poder dela uma vez. Momo pergunta se deveria chamar a avó para exorcizar o espírito, mas a vovó Turbo diz para ela não se preocupar porque Silk comeu um dos ataques dela agora, e não poderá usar seu poder por algum tempo. Ela então revela que Era tem a bola dourada e vai recuperá-la. Enquanto Momo se pergunta como a garota está relacionada a Silk, a vovó Turbo logo encontra as bolas douradas do Ken. E enquanto ele está se alegrando, ela solta a bomba de que Era está morta. Ken e Momo surtam e vão verificar a Era para descobrir que ela realmente não tem pulso. A vovó Turbo diz a eles que não é surpresa, porque ela foi comida por um espírito, e como não era muito forte, foi facilmente morta. Momo manda ela calar a boca e chamar a ambulância, enquanto tenta dar um choque no coração da Era, apertando-o com seu poder, e pede para Ken dar oxigênio à garota. Não funciona. E então Silk acorda. Ken vai lutar com ela, mas o espírito diz que quer ajudá-los a trazer Era de volta à vida. Ela pede para Momo pegar a aura dela e dar a Era, porque isso lhe dará a força vital necessária para trazê-la de volta. Momo não confia nela e diz que ela certamente tentará comê-los novamente, e para provar que não quer machucá-los, Silk rasga a própria boca para não poder comer mais ninguém. Momo fica pasma, mas então a vovó Turbo diz a ela que usar a aura de Silk é a única maneira de trazer Era de volta à vida. Momo ainda não confia no espírito, então diz ao Ken para se transformar e ficar de prontidão, caso ela tente algo. Ela então agarra a aura de Era e de Silk, agindo como um canal entre elas. Enquanto sua aura é retirada, Silk se lembra da época em que estava viva. Ela era uma mãe solteira que pegava vários empregos para sustentar a filha e até trabalhava como garota de programa para conseguir algum dinheiro. A filha era a única fonte de alegria em sua vida, e elas eram felizes juntas. Então, na noite do aniversário da filha, 2 bandidos invadiram a casa delas. Eles espancaram Silk e levaram a filha dela embora. Ela tentou procurá-la freneticamente, mas desmaiou na estrada e morreu ali. Depois de se tornar um espírito, a memória de Silk começou a desaparecer. Mas então, um dia, a jovem Era a tocou acidentalmente, pensando que ela era sua mãe, que acabara de morrer. A garota não sabia que Silk era um fantasma, mas ao vê-la, Silk se lembrou da filha que havia perdido. Ela não conseguia se lembrar do rosto da filha, então acreditou que era a mãe da Era e jurou protegê-la desta vez, transformando-se em um monstro por ela. De repente, seu flashback termina quando Momo termina de transferir sua aura para o corpo de Era. Momo cai de joelhos e Ken se prepara para lutar contra Silk, pensando que ela fez algo com ela. Momo diz a ele para parar com lágrimas nos olhos, porque ela podia ver as memórias de Silk, e então Era acorda de repente. Silk se desculpa por ter se transformado em um monstro que tentou machucá-la quando ela só queria protegê-la. Ela começa a se desintegrar lentamente, e a vovó Turbo diz a Momo que, como Silk deu toda a sua aura para Era, ela vai morrer. Como ela ainda tem arrependimentos, não conseguirá passar para a vida após a morte, e toda a sua existência será apagada, e ninguém jamais se lembrará dela. Momo fica frenética perguntando se não podem fazer nada para ajudá-la, e a vovó Turbo diz que nada que eles façam pode trazer paz ao coração do espírito. Silk continua lamentando sua vida enquanto vira cinzas, pensando que sua filha estaria segura e feliz se não tivesse nascido dela. Ela deseja ter podido dar a ela uma vida melhor, e então, de repente, Era corre em direção a ela. Ela abraça Silk, chamando-a de mãe mais uma vez e agradecendo por tudo. O espírito finalmente se lembra do rosto da filha, e isso lhe dá a paz de espírito necessária para cruzar para o outro mundo.
Era e Silk choram enquanto o espírito finalmente vira pó, e Era reza para que ela vá para a vida após a morte em paz e jura que nunca a esquecerá. Mais tarde, todos vão à casa da Momo para comer, e Ken fica de olho na Momo e outro na Era, tentando descobrir qual delas é mais bonita e onde ele tem mais chance de se dar bem. Momo de repente pergunta a Era se ela a odeia porque ela deixou uma banheira cair na cabeça dela. Ela diz que não foi grande coisa e não quer que elas continuem inimigas por isso, então está pronta para se desculpar, mas só se Era pedir desculpas ao Ken por zombar dele. Era continua sorvendo seu macarrão enquanto diz a Momo que tem certeza de que ela é um demônio, que é a verdadeira razão pela qual a considera uma inimiga. Momo sorve seu macarrão ainda mais agressivamente enquanto diz a Era que ela é burra e estúpida, e que entendeu tudo errado. Era imediatamente aponta para Ken e pergunta: se ela não é um demônio, por que Ken parecia um enquanto lutava contra Silk? Além disso, Era se recusa a acreditar que uma mulher bonita e jovem como Seiko possa ser a avó da Momo. Seiko imediatamente cede ao ouvir isso, e fica do lado da Era, dizendo que a Momo realmente é um demônio. Isso alimenta ainda mais as ilusões da Era, e ela pensa que todos aqui são demônios e Momo é a líder deles que quer destruir a Terra. Momo já está de saco cheio da baboseira dela, então ela enche a boca de macarrão e começa a falar como uma rapper murmurante. E ninguém a entende. Era faz o mesmo, e elas começam a circular a mesa enquanto trocam insultos em Gugu Gaga Duolingo, enquanto Ken se concentra no macarrão. Depois que Era se farta, ela decide sair da casa com um aviso a Momo de que a derrotará na próxima vez. Seiko a encoraja, frustrando Momo. E então, de repente, Era volta para perguntar ao Ken por que ele a salvou várias vezes, apesar de ser um... Ken responde que não precisa de um motivo para salvar alguém, e Era fica emocionada. Ela diz que Ken ainda tem um coração humano dentro dele, e jura que o salvará do controle da Momo. Ela foge com isso, deixando todos perplexos com o nível de doidice dela. Logo depois disso, Ken se vê em apuros quando a Vovó Turbo decide inserir a joia da família dele de volta ao lugar. Vira um jogo de beisebol completo, com Seiko pegando um taco para rebater o arremesso da Vovó Turbo. Para a sorte do Ken, ela erra o golpe, e a bola dourada acerta bem onde deveria e se reconecta ao corpo dele. Ken grita de dor, o que é a prova de que há algo entre as pernas dele que pode se machucar, e ele fica feliz e envergonhado ao mesmo tempo. No dia seguinte, na escola, Momo começa a se perguntar onde encontrar a segunda bola. Ela sugere conversarem mais sobre isso durante o intervalo do almoço, mas Ken diz que tem que trabalhar em um relatório. Ela sugere irem a uma lan house depois da escola, mas ele inventa outra desculpa para dispensá-la. Mais tarde, quando Momo vai almoçar com as amigas, elas perguntam por que ela não está com o Ken. Ela diz a elas que ele estava tentando manter distância dela e ela acha que ele está escondendo algo suspeito. As amigas a provocam perguntando se ela acha que Ken a está traindo, e Momo nem sequer diz que eles não estão namorando desta vez. Ela de repente pensa em como Era parecia interessada no Ken, e não consegue conter a curiosidade. Ela diz às amigas que vai sair para comprar umas bebidas, mas no caminho ela fica se perguntando se seria certo abordar Ken, já que ele disse que estava ocupado. De repente, ela o encontra deitado em cima da Era em uma posição ousada, e ela deixa o suco cair enquanto seu coração afunda ao vê-los juntos. Alguns minutos antes, Ken estava treinando sozinho para ficar mais forte para os desafios futuros, já que não queria depender da Momo para sempre. De repente, Era se aproximou dele e começou a falar sobre como ela é humana e ele é um demônio, o que significa que eles nunca poderiam ficar juntos. No entanto, isso não ia esmagar os sentimentos que ela havia desenvolvido de repente por Ken, e ela decidiu se confessar a ele. Ela começou a se mover em direção a ele e se inclinou para um beijo, mas Ken entrou em pânico e deu um tapa no rosto dela enquanto a empurrava. Ele perguntou o que diabos ela estava fazendo, e ela disse a ele que leu em um livro que deveria beijar a pessoa a quem estava confessando seu amor. Ken surtou e perguntou que tipo de livro dizia isso, e Era disse a ele que era uma das coleções de milho do pai delas. Ken disse a ela para mudar suas fontes de referência, e então tentou se afastar dela, mas Era não estava pronta para deixá-lo ir. Ela começou a lutar com ele enquanto tentava beijá-lo, dizendo que estava tendo esses sentimentos pela primeira vez, então o beijaria de qualquer jeito. Enquanto eles continuavam lutando, Era tropeçou em Ken, fazendo com que ambos caíssem no chão. Ela fechou os olhos e fez bico para que Ken a beijasse, e foi quando Momo os encontrou. Quando Momo deixa as caixas de suco caírem, a atenção de Ken se volta para ela, e ele surta ao perceber que ela vai entender tudo errado. Ele tenta contar a verdade, mas ela apenas o chama do pior pedaço de merda que já viu e volta para a sala de aula. Ken a segue, tentando desfazer o mal entendido, mas Momo não quer ouvir nada. Ela o repreende por mentir para ela, e Ken não consegue dizer nada em troca, porque ele realmente mentiu para ela. Depois de voltar para a sala de aula, Momo entra em depressão, pois não consegue tirar da cabeça a sensação de ter sido enganada. Ela perde toda a energia e começa a ter ataques de loucura, e as amigas dela estão realmente preocupadas com ela. Por outro lado, Ken continua treinando no meio da aula, percebendo que tudo é culpa dele por ter mentido para a Momo.
Ele queria ficar mais forte sem que ela soubesse para poder parecer legal, mas isso deu um tiro no pé gloriosamente. De repente, ele percebe que o chão sob seus pés foi inundado e sua sala de aula está completamente vazia. Ele se pergunta o que está acontecendo quando de repente ouve o grito de socorro da Era. Ele corre para fora para vê-la e descobre que ela está assustada porque a escola foi cercada por completa escuridão e o nível da água está subindo constantemente. Ela pensa que a Momo fez isso e isso deixa Ken preocupado com a Momo. Ele vai à sala de aula dela para verificar, mas ela não está lá. Por outro lado, Momo está enfrentando a mesma coisa. A escola parece estar completamente isolada e não há ninguém por perto. Ela começa a se preocupar com Ken, mas só de pensar nele já a deixa furiosa. De repente, ela ouve algo se aproximando e descobre que é um parente do monstro do Lago Ness. Ela se esconde atrás da parede, se perguntando que monstro é aquele e o que ele está fazendo ali. Ao tentar dar uma espiadinha, seus pés criam uma ondulação na água que alcança o monstro e o alerta de sua localização. Momo se agacha para se esconder e o medo a domina, enquanto as ondulações do monstro vindo em sua direção ficam mais fortes. O monstro então vomita muita água e depois libera um raio laser destrutivo que atira por todo o corredor, destruindo completamente o prédio. No entanto, ao não ver ninguém morto, o monstro decide ir embora. Momo está de alguma forma segura após o ataque e agora fica ainda mais preocupada com o Ken. Por outro lado, Ken e Era ouvem o som do ataque do monstro, e Ken percebe que esse incidente deve ser como daquela vez que foram atacados por um alienígena na casa da Momo. Ele conta a Era sobre isso e ela acha difícil acreditar que alienígenas existam. Enquanto Ken garante a ela que alienígenas existem e que eles estão super interessados em órgãos reprodutivos humanos, um monstro aparece de repente na frente deles. Esse mutante ataca a Era sem aviso, mas Ken se transforma em sua forma super-humana para tirá-la do perigo. Ele diz para ela vazar, porque não consegue lutar enquanto a protege. Mas então, de repente, ele começa a sentir uma pressão poderosa que desfaz sua transformação e o joga no chão. De repente, os 3 alienígenas estranhos que sequestraram a Momo no passado aparecem ao redor dele. Eles dizem ao Ken que querem a banana dele e Era se adianta para protegê-lo. Ken diz para ela fugir porque ela está no pior tipo de perigo agora, mas os alienígenas não estão interessados nela no momento. Eles a arremessam com seu ataque de força, e se perguntam como ela entrou na barreira que montaram para que apenas pessoas com alto poder espiritual pudessem permanecer na escola. Eles então dizem ao Ken que querem a banana dele porque é especial. Ele mostrou poderes que estão além da ciência, e eles querem pesquisá-los e transplantá-los para si mesmos. Ken se sente completamente impotente agora, e tenta dizer a eles que é o poder da maldição, e que ele é na verdade um fracote, mas os alienígenas dizem que descobrirão tudo sobre isso em suas pesquisas. Eles o levantam e começam a rasgar suas roupas para que possam cortar a banana dele e estudá-la, quando de repente eles são amarrados por cabelo rosa e uma coisa giratória rápida os atinge. Todos ficam confusos e então de repente a pessoa giratória para, e acaba sendo a Era, que obteve os poderes da Silk acrobática, e ela vai usá-los para proteger o Ken. Enquanto os alienígenas são arremessados, Ken cai no chão. Era se vira para encará-lo, e então rapidamente cobre o rosto porque viu a banana dele. De repente, Silk assume sua personalidade, e então os alienígenas percebem que ela também tem um alto nível de poder espiritual. Eles mandam o cogumelo boxeador atrás dela, e Ken corre para a sala para encontrar algo para cobrir seu corpo, enquanto Era fica para lutar. O cogumelo lança alguns socos nela, mas Era pula sobre ele e corre em direção ao alienígena. Ele atira uma onda quádrupla nela, derrubando-a. Era se pergunta o que diabos a atingiu, mas então o boxeador volta à ação. Ele continua lançando jabs na Era, que o desvia por um tempo, e então o empurra para trás. Ela o atinge com um chute poderoso, e embora ele o bloqueie, o próximo chute atinge seu queixo e o manda para o teto. Com o boxeador preso lá, Era corre para atacar o alienígena, mas ele usa sua habilidade para jogá-la contra a parede. De repente, os outros 2 alienígenas também se levantam e se livram do disfarce para se tornarem as criaturas parecidas com zebras que são. Eles dizem a Era que ela é bem rápida, mas sua força é deficiente. Apesar disso, ela é um espécime interessante, e eles vão pegar as bananas dela para fins de pesquisa. Era diz que nunca vai perder para eles, e então um soco do cogumelo a manda através da parede. Antes que os alienígenas possam prejudicá-la ainda mais, Ken grita para eles pararem e então sai dos escombros, escondendo desesperadamente suas partes íntimas. Ele se arrasta para o lado da Era, dizendo aos alienígenas para deixarem a garota em paz, e então se transforma em seu modo fantasma, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, os alienígenas usam seu poder de telecinese para jogá-los ambos no chão. Eles dizem que Ken e Era não conseguem nem ficar de pé nesta zona, então não conseguirão usar seus poderes. No entanto, há também uma desvantagem, porque enquanto usam seu poder, os alienígenas não podem entrar na zona também. É por isso que eles contrataram o cogumelo boxeador para bater no Ken até ele perder a consciência para que possam levá-lo embora. Era diz ao cogumelo para parar porque Ken pode morrer com seus ataques. Mas então, de repente, Ken usa seus poderes para bloquear o punho do alienígena cogumelo, e então o manda contra a parede. Os alienígenas ficam chocados ao ver que Ken conseguiu
conseguiu romper sua zona, mas logo percebem que ele recebeu ajuda de alguém. Momo está lá para ajudar seu amigo, e foi ela quem enfraqueceu o poder do alienígena para que Ken pudesse usar suas habilidades. Ken diz que está muito feliz em vê-la, mas Momo ainda não o perdoou pelo mal-entendido anterior. Graças à ajuda dela, Ken e Era se levantam para lutar novamente, mas enquanto avançam, Momo vê a bunda do Ken, e ela imediatamente perde o controle sobre seu poder. Os alienígenas usam essa chance para prender todos eles no chão, e então vão acordar o cogumelo para que ele possa fazer seu trabalho. Ele diz que perdeu sua energia, então o alienígena decide dar a ele um pouco de proteína usando sua banana mecânica. O cogumelo chora por ajuda porque está sendo agredido, mas então o alienígena transfere seus dados genéticos para dentro dele, fazendo-o evoluir. O cogumelo evolui para um louva-a-Deus listrado de zebra, e lança alguns jabs super rápidos em Ken e Era. Momo recupera o controle e segura os alienígenas. Eles dizem ao boxeador louva-a-Deus para pegá-la primeiro, mas Ken e Era se levantam para defendê-la. Era ataca o louva-a-Deus primeiro, mas ele é muito rápido para ela e a joga no teto. Por sorte, Ken consegue ver seus movimentos claramente, e ele usa sua super velocidade para proteger a Era do próximo ataque do alienígena. O alienígena o ataca novamente, mas ele desvia facilmente, e então Era acerta um chute sólido na cabeça do alienígena. Ela dança salsa com Ken, pegando emprestado sua velocidade para atacar continuamente o ponto fraco do alienígena louva-a-Deus e nocauteá-lo. De repente, a água sob seus pés fica verde e sobe para engoli-los. O chão desaparece e eles de repente se encontram em um corpo d'água sem fundo e até as paredes e o teto se transformaram em água. Todos ficam confusos e então de repente Momo nota o primo do monstro do lago Ness acima deles. Ela sabe que é má notícia e tenta fugir, mas Ken fica chocado ao ver a Nessie, que é um dos muitos mistérios não descobertos da Terra. Era tenta se aproximar dele, mostrando interesse nos interesses dele, e Momo diz para eles morrerem juntos, se é isso que querem. Acontece que os alienígenas haviam empregado Nessie para manter Momo sob controle enquanto lidavam com Ken. E eles dizem com raiva que vão cortar 60% do salário dela por não fazer o trabalho. Em resposta, Nessie atira um raio laser que o corta 50% em vez disso. Todos surtam ao ver isso, e Momo e Ken começam a nadar para longe o mais rápido que podem. De repente, algo atinge Era e a manda para a água acima. Momo pensa que Nessie a pegou de vez, mas acaba sendo o alienígena louva-a-Deus, que na verdade é um camarão louva-a-Deus, o verdadeiro One Punch Man do reino animal. Seus socos são 10 vezes mais poderosos debaixo d'água, mas ele não consegue respirar lá, e tem que subir à superfície para respirar. Momo diz a Ken para usar a velocidade da Vovó Turbo para derrubá-lo, e ele ativa seus superpoderes enquanto mergulha na água. No entanto, ele luta para sequer se mover do lugar e volta à superfície, dizendo a Momo que a Vovó Turbo não sabe nadar. O cara louva-a-Deus volta para debaixo d'água e os persegue, lançando socos poderosos, e eles nadam para longe o mais rápido que podem. Ken diz que eles precisam pegar a Era de volta e então escapar, mas Momo diz que não consegue usar seus poderes enquanto estão sendo perseguidos constantemente. Ken diz a ela que vai mantê-los distraídos enquanto ela resgata a Era, e ela diz para ele parar de se colocar em perigo. Ela diz que tudo isso aconteceu porque ele estava muito ocupado se pegando com aquela garota. E Ken explica que não estava. Eles esquecem a discussão sobre o perigo quando de repente Ken segura a mão da Momo e diz a ela que se ela se sentir incomodada com algo, ela deveria conversar com ele sobre isso. Ele diz que tudo bem com todo mundo o mal entendendo, mas ele quer que pelo menos ela saiba a verdade e acredite nele. Momo fica emocionada ao ouvir isso, e então de repente o alienígena louva-a-Deus os ataca por debaixo d'água. Ken rapidamente leva a si mesmo e a Momo para a segurança, e enquanto estão na água, eles se encontram muito próximos um do outro. Eles saem, e o Ken, todo envergonhado, promete que não a tocará novamente. Mas Momo tem uma ideia. Ela pula nas costas do Ken e usa seu poder psíquico para impulsioná-lo em super velocidade pela água. O alienígena louva-a-Deus os segue, mas Momo faz Ken decolar e eles entram no corpo d'água acima deles. Momo agarra a Era e eles chegam a uma sala de aula, onde ela usa seu poder para trazê-la de volta aos seus sentidos. Ela então diz a Era para tirar a roupa porque é difícil se mover debaixo d'água com roupas molhadas. Era diz que decidiu não tirar a roupa até o casamento, mas Momo não lhe dá chance. As duas garotas sobem nas costas do Ken e Momo diz para elas darem tudo de si porque não conseguirão vencer de outra forma. Eles mergulham debaixo d'água sem saber que o último alienígena sobrevivente decidiu fundir Nessie e Mantis com ele para se tornar ainda mais poderoso. Enquanto Ken e as garotas vão para debaixo d'água, o monstro fundido os nota e atira um raio laser destrutivo neles. Momo consegue guiar Ken para a segurança, e então o monstro fica sem água, então não consegue mais atirar. Ele começa a recarregar água, e Ken e as garotas percebem que se conseguirem impedi-lo de sugar a água pelos buracos em seu pescoço, podem derrotá-lo. Eles montam no Ken para chegar perto do monstro e Era o ataca primeiro. Ela se aproxima, mas o monstro a surpreende com o soco do louva-a-Deus, mandando-a para longe. Ele então atira o raio laser em Ken e Momo, que de alguma forma escapam e resgatam Era no caminho também. Ken diz que eles não conseguem derrotar a criatura debaixo d'água, mas se estivessem em terra, teriam uma chance.
Momo tem uma ideia, mas então uma torrente de água os varre novamente, afogando-os. O monstro alienígena fundido está na frente da Momo, decide matá-la primeiro antes de pesquisá-la. Ele a soca com força total, mas Momo estava esperando por isso. Assim que o soco do louva-a-Deus está prestes a atingi-la, ela usa seu poder total e desloca toda a água ao redor, fazendo os braços de louva-a-Deus do alienígena explodirem. Momo diz com confiança ao alienígena que eles estudaram sobre o camarão louva-a-Deus hoje, e aprenderam que se ele tentar usar seu poder total fora da água, ele danificará seu próprio corpo, exatamente como aconteceu agora. O alienígena de repente se livra da maior parte de seu corpo e se transforma em uma enguia para morder Momo e levá-la para longe da superfície. Ele começa a absorver água para arremessá-la, quando de repente Airi usa seu poder para contê-lo e impedi-lo de levar a água à boca. Ken está empoleirado na corda de cabelo, e enquanto Momo usa seu poder para criar um túnel de ar dentro da água, ele avança a toda velocidade, resgatando Momo e rasgando o alienígena. Eles se abraçam apertado enquanto o monstro alienígena é destruído, e logo, eles se encontram deitados em terra firme. Eles estão aliviados, e Momo diz que graças a Deus é sólido. Ken responde, foi o que ela disse, e eles riem. Mas de repente, outros alunos os notam se abraçando apertados sem usar nada, e começam a gritar e gravá-los. Ken e Momo surtam ao perceber o que acabou de acontecer. Eles fogem imediatamente, e Era também se junta a eles, aumentando ainda mais a confusão e a curiosidade de seus colegas de escola. Logo, os três se encontram no escritório da enfermeira rainha da escola, que parece menos uma enfermeira e mais uma dominatrix. Ela pergunta friamente se a razão de terem sido encontrados no corredor sem roupas foi porque alguém os estava intimidando, e eles dizem a ela que não é o caso. A rainha diz para eles se sentirem à vontade para conversar com ela porque ela não tolera bullying, quando de repente um velho careca vem chamá-la para a sala do diretor. A rainha primeiro o chicoteia por abrir a porta sem bater e então diz aos alunos para ficarem no escritório o tempo que quiserem. Assim que ela sai, Momo e Era surtam porque foram vistos em uma situação comprometedora por todos. E agora a vida delas no ensino médio vai ser arruinada. Momo começa a xingar os alienígenas por serem tão persistentes, e então pergunta a Era desde quando ela conseguia usar o poder da Silk acrobática. Era responde que seus poderes despertaram bem no meio da luta, e Momo acha compreensível porque eles transferiram a aura da Silk para ela para salvar sua vida. Ken se manifesta dizendo que os alienígenas estavam atrás dele, e dos poderes da vovó Turbo desta vez. Ele acredita que, embora os poderes da Era os ajudem desta vez, eles podem colocá-la em perigo da próxima vez, e ela começa a corar, pensando que ele se importa com ela. Ken diz que os alienígenas parecem querer o poder dos espíritos que os possuem, e Momo pergunta por que eles não atacam os espíritos diretamente então. Ken de repente tem um momento eureka, e ele declara animadamente que entende tudo agora. Ele puxa o quadro branco e explica que os alienígenas foram avistados há muito tempo, mas não fizeram nenhuma tentativa de invadir a Terra por causa dos fantasmas e outras criaturas sobrenaturais, que estão protegendo a Terra já que é o lar deles. Ele diz que apesar de sua tecnologia avançada, os alienígenas não conseguem derrotar os monstros sobrenaturais porque não os entendem, e é por isso que eles querem capturar e pesquisar pessoas como eles que têm habilidades sobrenaturais. Momo e Era ficam impressionadas com a teoria dele, mas então a atenção delas volta ao fato de que foram vistas por toda a escola de roupa íntima, e elas começam a entrar em pânico. Era diz que vai contar a todos que Momo a forçou e Ken a tirar a roupa, e surpreendentemente, Momo deixa passar porque não se importa. Justo então, as amigas da Era vêm para levá-la embora, e elas já começaram a ver Momo como a vilã. Ken pede a ela para dizer algo para esclarecer o mal-entendido, mas Momo responde que o único mal-entendido com o qual ela se importa agora é quando ela o viu em cima da Era. Ela pede a ele para explicar as coisas claramente para ela, e ele diz que Era tentou beijá-lo e enquanto ele resistia, eles caíram um em cima do outro. Momo pergunta o que diabos ele estava fazendo lá em primeiro lugar e começa a cutucá-lo para ele abrir o bico. Ken nervosamente diz a ela que estava treinando em segredo para que pudesse ficar forte e parecer legal na frente dela. Momo fica impressionada com essa informação surpreendente e ela diz que Ken tem um lado masculino afinal. Ele fica envergonhado enquanto a lembra que ele é um homem, e Momo começa a provocá-lo, perguntando por que ele queria parecer legal na frente dela. Ken não consegue acompanhá-la, então ele decide ir embora, mas diz a ela que não dirá nada que a faça parecer uma vilã. Momo o para, e ela está muito envergonhada para dizer qualquer coisa. A tensão romântica entre eles aumenta, mas no último momento as amigas da Momo invadem a sala, assustando-os. Elas perguntam a Momo o que diabos aconteceu porque ouviram que ela estava abraçando Ken nu nos corredores. Momo simplesmente responde que elas não conseguirão entender mesmo se ela contar, mas uma de suas amigas pensa que ela é Sherlock Holmes e começa a criar uma teoria a partir dos fatos que tem. Ela começa a dizer que já que Ken, Momo e Era foram encontrados nus juntos, isso só pode apontar para uma coisa: um intenso triângulo amoroso em que duas garotas lutam pela atenção do cara.
Elas começam a dizer que Momo estava emburrado o tempo todo na aula e pedindo ao camarão louva-a-Deus para ensiná-la a socar para que ela pudesse vencer Era e pegar Ken para si. Momo diz à amiga para parar de criar uma história, mas sua outra amiga aponta a luz para Ken, chamando-o de culpado por trás desse escândalo. Por outro lado, Era está de volta à sua sala de aula, cercada por suas amigas que querem saber o que aconteceu antes. Ela age de forma boba e inocente como sempre, e diz que não quer falar sobre isso. Mas então todo mundo começa a culpar Momau por isso. As amigas da Era comentam que ela estava intimidando Era desde o incidente da banheira. E então outras pessoas também começam a trazer os rumores de que ela é uma vadia. Elas começam a tramar maneiras de se vingar dela. Mas Era não aguenta mais isso, então ela diz a todos para pararem de difamar Momo. Ela revela que foi ela quem espalhou aqueles rumores falsos sobre Momo e que ela não é uma pessoa má. Ela sai da aula com isso e vai pra fora bater a cabeça em um banco porque acabou de sacrificar sua popularidade para manter Momo segura. Momo chega lá logo e eles começam a brincar novamente enquanto discutem como as coisas foram na aula. De repente, eles ouvem uma voz familiar e se viram para encontrar o cogumelo boxeador na frente deles, coberto por um fluido branco. Ele diz que não voltará para casa de mãos vazias porque tem que ganhar dinheiro para sua família. E Era e Momo rapidamente entram em modo de batalha. No entanto, antes que o cogumelo possa fazer qualquer coisa, ele desmaia. E em seu sonho, ele vê seu filho e esposa chorando se despedindo enquanto ele vai trabalhar. Ele acorda assustado quando o sonho termina, e para seu choque, ele está deitado em uma cama, coberto de ataduras. Ele está confuso sobre o que está acontecendo com ele, mas na frente dele, Momo está dizendo à sua avó que esse cara aqui é um alienígena de verdade. Seiko se recusa a acreditar e diz que ele parece um espírito da água chamado Kappa em vez disso. O cogumelo boxeador se levanta e assume sua postura, mas Momo diz a ele para não tentar nada porque sua avó não mostrará nenhuma misericórdia. De repente, seus pés atingem o prato de comida que Momo havia preparado para ele, e ele range os dentes em desespero antes de cair no chão, e então começa a chorar. Ele diz que ninguém nunca foi tão gentil com ele, e jura que nunca mais os prejudicará enquanto enche a boca de comida. Depois disso, Seiko oferece a todos um almoço farto como sempre, e eles começam a brigar entre si como de costume. Depois que esse drama termina, o alienígena diz a eles que ele é de um planeta devastado pela guerra e seu filho está doente. Se ele não receber transfusão de sangue todos os dias, ele morrerá. E para pagar por isso, ele precisa de muito dinheiro. Ele diz que enquanto outros membros de sua espécie são fortes e trabalham como soldados, ele era fraco e tinha que aceitar qualquer bico que pudesse encontrar. Ele então começa a chorar sobre sua fraqueza porque não conseguiu ganhar dinheiro suficiente para salvar a vida de sua esposa quando ela estava doente. Ele pede desculpas por machucar Ken e os outros e começa a chorar novamente. De repente, Ken se oferece para oferecer sua banana se isso for render uma boa quantia no mercado alienígena para ajudar o pobre coitado. Momo pergunta se ele perdeu a cabeça, mas Ken diz que só quer ajudar uma pessoa necessitada, e ele sempre pode ir e reclamar sua banana de volta. Enquanto eles começam a discutir sobre isso, o alienígena de repente concorda com Momo que conseguir uma enorme quantia de dinheiro de uma vez não o ajudará, e ele precisa encontrar um emprego adequado. Ele se recusa a ser um fardo para eles e decide deixá-los em paz. Mas então Seiko diz a ele que ele fede. Ken se ofende com isso e a chama de racista, mas ela não dá a mínima para a correção política dele. Ela cheira o alienígena e pergunta se aquele líquido branco que saía do corpo dele era sangue, pois o cheiro era incrivelmente familiar. Na hora, ela oferece leite ao ET e pede para ele experimentar. Ao beber, ele exclama, chocado: "Isso é o sangue deles!" Todos ficam chocados. Seiko explica que as ataduras dele tinham cheiro de pano de chão sujo de leite. Foi assim que ela sacou a parada toda. Ela se diz impressionada com a própria genialidade, modéstia à parte, e todos mandam o ET levar um caminhão de leite para casa. Ele diz que esse sangue é muito ralo, e Seiko explica que era leite desnatado. Ela tem um amigo que é fazendeiro e tem um laticínio, e ele topa dar uma vaca inteira de presente com direito a nome e tudo, pro ET garantir o tratamento do filho sem faltar nada, nunca mais. O alienígena chora horrores, agradecendo a ela. Mais tarde, ele leva a vaquinha para dentro do seu OVNI, prometendo que jamais esqueceria a bondade deles e que viria em socorro sempre que precisassem, tipo um super-herói espacial. E assim ele parte, rumo ao espaço sideral, e a galera toda volta para casa. Lá, Momo, Era e Ken se jogam de joelhos diante da Seiko, implorando, quase chorando, por uniformes escolares novinhos em folha. Seiko concorda em comprar uniformes novos para Era e Ken. Mas para Momo, nem pensar. Ela sabe que a garota só quer passar a perna nela de novo. Diz que, se ela quer um uniforme, que comece a agir como o Robocop, com direito à voz robótica e tudo. E Momo, a contragosto, começa a imitar o robô policial. Bem nessa hora, a campainha toca. Seiko manda a Momo, ainda no modo Robocop, atender a porta. Ela se surpreende ao dar de cara com um sujeito alto, de cabelo rosa choque, chamado Didi. E Seiko o recebe com um sorriso. Afinal, ela já estava esperando.
Ken pergunta quem é o bonitão, e Seiko diz que ele é amigo de infância da Momo e também o primeiro amor dela, o que deixa o Ken todo nervoso e suando frio. Ao ver o rosto bonito, o bom porte e a postura elegante do Jiji, ele tem certeza de que o cara é um cavalheiro de verdade, e já que a Momo gostava dele, devia ser super charmoso. Mas aí o Jiji solta um "só que não", e começa a se debater feito um bobo, chamando a Momo de fofinha. A Momo fica com nojo do comportamento dele, mas o Ken está simplesmente chocado, de queixo caído. Ele não entende como pode haver uma diferença tão grande entre a aparência e o jeito do cara. E a Momo pede para ele ajudar a dar um fim no sujeito. Seiko caminha até Jiji, que imediatamente se apruma e começa a admirá-la, dizendo que ela continua linda como sempre. Ela fica impressionada e manda ele trazer as coisas dele pra dentro rapidinho. Momo pergunta o que diabos está acontecendo, e Seiko diz que Jiji vai morar com elas a partir de agora. Momo surta completamente ao ouvir isso, mas Jiji continua dançando feito um idiota, porque ele é um mesmo. Ele entra depois de fazer uma pose super legal pro Ken, que fica preocupado com ele morando sob o mesmo teto que a Momo. Ela, no entanto, tem outra preocupação. Ela está convencida pelo comportamento estranho do Jiji de que ele é um demônio que veio ajudar a Momo a liberar o Ragnarok neste mundo. Ela sacode a Momo dizendo que a aliança delas é só temporária enquanto os alienígenas forem uma ameaça. Mas assim que acabar, ela vai pegar o rabo dela. Ela sai correndo com isso. E a Momo ainda está surtando porque o cérebro dela, que é pequenininho, não consegue processar tudo o que está acontecendo. Alguns segundos depois, Ken diz que também vai pra casa agora, e ela de repente fica séria. Enquanto ele arrasta os pés pelo quintal dela, Momo o chama e então começa a acenar com a palma da mão aberta. Ele não entende o que ela quer dizer, então ela explica que é a vez dele de dizer até amanhã. Ken, todo tímido, diz que haverá amanhã. E embora Momo fique feliz em ouvir isso, ele ainda está tão desanimado quanto imagina ela morando com o primeiro amor dela. Depois de um tempo, Jiji enche a cara de comida e Momo exige uma explicação da Seiko por tê-lo deixado ficar. Ela explica que os pais dele são hospitalizados e, como uma boa cidadã, ela precisa ajudá-lo. Momo não se convence com a resposta dela, especialmente porque Jiji não para de elogiar a Seiko a cada frase que diz, e ela o mima cada vez mais com isso. Enquanto lavam a louça depois, Momo se pergunta se esse bobalhão era mesmo o primeiro amor dela que costumava tirar sarro dela. Jiji também se lembra disso e de repente pede desculpas a Momo por ter zombado dela, porque ela estava certa o tempo todo. Ele diz que agora consegue ver fantasmas, e a Momo a surta de vez. Ela pergunta se ele por acaso pegou uma bola dourada, mas ele não entende a referência e pensa que ela está perguntando sobre as joias da família dele. Enfim, ele conta que os pais se mudaram para as montanhas por causa do trabalho, mas a casa nova deles era assombrada. Ele começou a ver coisas devagar e sempre, até que um dia um fantasma apareceu bem na frente dele e mandou ele olhar. Desde aquele dia, Jiji consegue ver fantasmas, e a saúde dos pais dele piorou bastante. Ele contatou alguns exorcistas famosos, mas 3 deles se suicidaram e os restantes disseram para ele procurar a Seiko, pois ela era a única que podia ajudá-lo. Momo entende tudo agora, e Jiji de repente se curva diante dela para pedir desculpas por tudo. Ela manda ele parar e então se gaba de que a avó dela vai dar um jeito no fantasma rapidinho. Seiko logo a corta, dizendo que a casa do Jiji está fora do domínio dela e a Momo vai ter que resolver esse pepino sozinha. Ela diz que pode estar conectado às bolas douradas e promete comprar todos os uniformes que a Momo precisar se ela cuidar da casa assombrada. No dia seguinte, Jiji se transfere para a turma da Momo e imediatamente começa a agir como um... No entanto, ele é bonito o suficiente para transformar a palhaçada em carisma e imediatamente conquista todas as garotas da turma. As amigas da Momo ficam inicialmente enojadas com os atos estranhos dele, mas algumas cantadas charmosas as viram para o lado dele também. As garotas perguntam a Momo como ela conhece esse cara, e ela diz que ele é um amigo de infância. Jiji nega e diz que eles estão morando juntos depois da aprovação dos pais deles. Momo surta e tenta estrangulá-lo, mas então a amiga bronzeada dela se mete no meio e diz ao Jiji para ficar longe da Momo porque ela já tem o Ken. Por outro lado, Ken está super ciumento e inseguro com o retorno do Jiji à vida da Momo. Ele se pergunta se ela ainda gosta dele, e se ele também gosta dela, pensa que se eles começarem a namorar, a Momo não terá tempo pra ele, e ele voltará a ser um solitário. Pra tirar esses pensamentos de merda da cabeça, ele faz o que qualquer cara faz e começa a malhar. No entanto, Momo vem procurá-lo e ele mergulha de cabeça num arbusto em pânico. Ela diz que vai almoçar ali porque não quer que aquela vaca da Era chegue perto dele. Ken tenta se concentrar no treino, mas então Momo diz que já que as 2 mãos dele estão ocupadas, ela pode alimentá-lo com as próprias mãos. O coração do Ken dispara e ele aceita a oferta todo nervoso. Mas bem nessa hora, Jiji aparece. Ele diz a Momo que eles deveriam almoçar juntos, e embora ela o recuse no início, assim que ele tira o lanche favorito dela, ela imediatamente vai até ele, deixando Ken com ainda mais ciúmes e insegurança. Ele decide deixá-los em paz e seguir em frente com seus sentimentos não correspondidos, porque seria o melhor para todo mundo. No entanto, assim que ele vira a esquina, ele se depara com o maior choque do dia.
O modelo de anatomia humana da aula de biologia está correndo na direção dele, gritando que não vai parar. Ken surta ao vê-lo e imediatamente corre em direção a Momo para pedir ajuda. No entanto, o modelo o ultrapassa e segue em frente. Momo se coloca no caminho, mas antes que ela possa usar seu poder, Gigi pula nela para levá-la para um lugar seguro, deixando Ken ainda mais ciumento. O modelo pula sobre eles, e Momo vê uma bola dourada bem onde deveria estar. Ela imediatamente grita para Ken que o modelo tem a segunda joia da família dele, e diz ao Gigi para soltá-la porque ela precisa fazer alguma coisa a respeito. Ele se recusa a soltá-la porque é perigoso, então Momo usa seus poderes psíquicos para se agarrar ao modelo em movimento. No entanto, ele a puxa facilmente junto e Gigi continua agarrado a ela com força. Ken corre atrás deles enquanto Momo pede para ele parar o modelo, mas ele está mais preocupado com o Gigi segurando-a com força. O modelo animado rapidamente se afasta dele, e Ken tira todos os seus pesos antes de se transformar em seu super-eu e então acelera à frente. Ele rapidamente alcança o modelo, que diz que não vai deixar ninguém pará-lo. Momo tenta alcançar Ken, mas o modelo é super rápido. Ken diz a ela para usar os fios de energia e ela os usa para se aproximar dele. Mas ao fazer isso, ela acidentalmente se coloca na frente do todo-poderoso Caminhão Kun. Por sorte, Ken salva ela e Didi de serem enviados para outro mundo no último momento, e então carrega os dois nas costas enquanto desvia do trânsito. Enquanto ele persegue o modelo, Gigi começa a bater nele, chamando-o de monstro, mas Momo diz que este é o Ken. Ele avista o modelo correndo ao longe e rapidamente se aproxima dele. Momo o agarra com seus poderes, e Ken lhes dá um ponto de apoio estável para puxá-lo. O modelo se agarra a um poste elétrico com tudo o que tem, e ele coloca tanta força que seu corpo literalmente se parte e então se recompõe instantaneamente como um quebra-cabeça. Ele escapa com isso, e Ken e os outros o perdem de vista. Enquanto estão frustrados, Momo bate em algo na mão dela, e de repente ela ouve um grito alto vindo do modelo. Ela segue a voz e continua apertando a coisa na mão para seguir seus gritos até uma lixeira. O modelo está deitado no chão porque quando se partiu antes, Momo roubou o coração dele e estava usando-o para atormentá-lo. Ela promete que não está ali para machucá-lo e pede para ele mostrar as joias da família porque uma delas pode pertencer ao Ken. O modelo pensa em fazer isso quando de repente ele ouve a voz de uma mulher chamando seu nome. O modelo se chama Taro e ele começa a procurar freneticamente no lixão por uma mulher chamada Hana, que acaba sendo uma versão de anatomia descartada. Ele a encontra logo e ela pergunta por que ele correu o risco de vir até ali. Taro diz a ela que nenhum risco não vale a pena por amor, e se ele a perder, perderá sua razão de existir. Ele fala sobre como conhecê-la mudou sua vida de tantas maneiras maravilhosas, e de repente suas palavras ressoam com Ken, que começa a pensar em seu primeiro encontro com Momo. Ao ouvir o modelo de anatomia falar sobre como ele está pronto para fazer qualquer coisa por amor, Ken decide criar coragem e levar seus sentimentos a sério também. Antes disso, Ken, Momo e Didi levam o modelo de anatomia feminino, Hana, de volta para a casa da Momo e imploram a Seiko para deixá-la ficar ali. Eles contam a história completa e imploram para ela apoiar a história de amor deles, e ela cede quando eles a bajulam. Ela então pergunta o que aconteceu com o modelo masculino, e Momo diz que ele vai ficar na escola durante o dia, e à noite virá aqui para encontrar a Hana. Seiko diz a Hana para manter o namoro dela com o namorado em segredo, porque ela não quer ouvir as peças deles rangendo à noite. Ela então pergunta sobre a bola brilhante que Momo viu no modelo, e ela responde que era apenas um sino de Natal, e não uma coisa de verdade. Com isso, as conversas de negócios acabam, e Seiko manda Momo e Ken arrumarem a mesa para o jantar. Enquanto isso, Gigi acabou sendo humilhado pela vovó Turbo no brinquedo de pelúcia. Assim que ele se recompõe, diz que Momo e Ken têm poderes super incríveis, e ele também quer ter algo assim. Ele então começa a agir como um esquisitão na frente da Momo, o que a faz rir e também deixa Ken com ciúmes. Ele se lembra da intensidade do modelo de anatomia masculino quando confessou seu amor à namorada, e decide parar de se segurar. Ele pula na Momo dizendo que tinha um fiapo no cabelo dela, e então, em vez de ficar envergonhado, ele diz que vai lutar com todas as suas forças. Ela pergunta se ele tomou os remédios do avô hoje, mas Ken começa a rodear Didi como um macaco e gritar que só tem olhos para ela desde que se conheceram. Didi apenas pensa que ele é seu irmão de outra mãe. E eles começam a agir como macacos juntos, até que Seiko manda eles calarem a boca. Ela então diz a Momo para arrumar as roupas dela, e especialmente as calcinhas, porque ela vai ficar na casa do Gigi durante o fim de semana. Momo fica envergonhada, mas Ken está chocado. Ele se pergunta se vai ser o protagonista de um mangá NTR, mas Momo diz que ela só vai exorcizar um fantasma na casa do Gigi. Ele ainda não está satisfeito e pergunta se ela vai sozinha, e ela diz que ia pedir para ele ir com ela depois. Ken diz que ela deveria ter feito isso antes. Mais tarde naquela noite, o modelo de anatomia masculino sai correndo para encontrar sua amada, assustando pra caramba os 4 estudantes que estavam ali para
gravar um novo vídeo pro Hub. Ele corre pela cidade, pega um trem e então chega perto da casa da Momo. Mas no caminho, o caminhão-kun o atinge, estraçalhando-o em pedaços. Enquanto isso, Momo faz companhia a Hana enquanto ela espera pelo namorado, mas ele não aparece e Momo acaba dormindo. Só depois que o sol nasce, o modelo masculino chega e abraça Hana, dizendo que superou todos os obstáculos para estar com ela. Quando Momo acorda depois disso, ela os encontra se beijando e manda eles arrumarem um quarto. Por outro lado, Jiji não conseguiu dormir a noite toda porque o fantasma da casa dele ainda o está assombrando. Mais tarde naquele dia, Ken, Momo e Jiji pegam um trem para a casa dele. Eles jogam cartas e ao ver como Momo e Jiji estão sempre em completa sintonia, Ken começa a se sentir inseguro sobre suas próprias falhas. Ele decide chamar a atenção dela, gritando que vai começar a falar sobre alienígenas na Terra, e Momo de repente começa a se interessar. Ken tira um livro e começa a contar a ela sobre como certos alienígenas se disfarçam de animais, e ele acredita que a maioria das cobras gigantes neste mundo são, na verdade, alienígenas. Jiji se intromete, dizendo que também há uma lenda de 200 anos sobre uma cobra gigante na área dele, e Momo diz, toda animada, que quer ver a cobra gigante. Jiji diz que vai mostrar a ela mais tarde, mas ela terá que ficar perto dele o tempo todo. Ken tenta mostrar a ela uma foto do santuário de um Kappa mumificado, mas quem se interessa mais por isso é o Jiji. Ele diz que quer ver um Kappa e também um monstro do Lago Ness, e Ken de repente se perde na conversa. Ele diz que as fotos da Nessie são falsas, mas ele viu a de verdade há poucos dias. Jiji fica impressionado com isso, e enquanto ele continua falando sobre o sobrenatural, Ken percebe que conversar com ele é divertido. Jiji diz que respeita Ken como amigo, e isso o choca porque ele não achava que eles eram amigos de verdade. Jiji age como se estivesse de coração partido, dizendo que pensou que, já que Ken era amigo da Momo, ele também seria amigo dele. Ken pede desculpas, dizendo que é apenas um sujeito meio esquisito, e isso faz o coração da Momo disparar porque é a fala do ator favorito dela. Quando Jiji pergunta o que está acontecendo, ela se recusa a contar, e ele faz um chilique. Ken agora percebe que Jiji é uma pessoa muito boa, e sua estranheza o torna fácil de fazer amizade. Ele nem consegue odiá-lo por monopolizar toda a atenção da Momo agora, e se pergunta o que deveria fazer. Enfim, eles logo chegam à cidade dele, que acaba sendo uma cidade com fontes termais. Jiji diz que o pai dele pesquisa vulcões, então ele se mudou para cá para estudar o vulcão próximo. Ken pergunta mais sobre o vulcão, e Jiji diz que ele entrou em erupção pela última vez há 200 anos. Eles continuam andando e logo chegam a um lance de escadas. Jiji, todo animado, manda eles o seguirem. E assim que eles chegam ao topo da escada, de alguma forma, outro lance os espera. Jiji nem espera por eles, e quando finalmente chegam à casa dele, tanto Ken quanto Momo estão exaustos. Ele pergunta a Momo se ela vê alguma aura maligna ao redor da casa dele, e ela diz que parece totalmente normal para ela. Ela decide entrar primeiro, mas Ken nota algo na floresta. Ele não tem tempo para pensar nisso enquanto o segue para dentro. Mas acontece que as pessoas feias e assustadoras da cidade se reuniram para dar-lhes uma recepção não tão calorosa. Assim que entram na casa, Momo inspeciona cada canto, mas não encontra nada de errado. Ela elabora uma teoria de que quando os médiuns sentiram algo errado com a casa, os fantasmas deviam estar ativos. Mas agora, eles estão inativos e se escondendo. Ela diz que, assim como no caso da vovó Turbo, se os fantasmas estão se escondendo, significa que não tem poder suficiente, e isso quer dizer que ela pode dar um jeito neles facilmente. Jiji fica muito feliz em ouvir isso e começa a massagear os ombros da Momo. Ela fica contente em receber os elogios dele e pede para ele trazer um suco para ela, e ele sai imediatamente. Momo então pede para Ken sentar ao lado dela e relaxar, porque os fantasmas provavelmente sairão à noite, e eles precisam recuperar as forças antes disso. Assim que Ken se senta, Momo diz que vai para as fontes termais, e pede para ele brincar com o Jiji enquanto isso. Ele está preocupado que não seja seguro, mas Momo o assegura de que voltará antes que escureça. Assim que ela sai, Jiji chega com o suco, e ao saber que ela se foi, ele pergunta ao Ken se eles deveriam jogar um pouco de futebol. Ele começa a ensinar Ken desde o básico, o que inclui como chutar a bola. Ken percebe que é realmente patético, mas espera melhorar e impressionar a Momo. Enquanto ele está prestes a chutar a bola com toda a sua força, Jiji de repente pergunta se ele gosta da Momo, e Ken congela. Ele diz que Momo é sua primeira amiga e ele a respeita muito. Mas quando Jiji diz que gosta do rosto e da personalidade dela, Ken responde que também gosta disso. Eles começam uma competição sobre quem gosta mais da Momo, e isso de repente faz Ken ficar muito melhor no futebol. Eles continuam discutindo o tempo todo, mas então, de repente, Ken vê algo estranho na casa. Há uma parede ao lado da casa, mas não há cômodo naquele local, e parece não haver outro uso para a parede também. Por outro lado, Momo decide sair da fonte termal, já que relaxou o suficiente. Mas bem nessa hora, uma gangue inteira de uns caras feios e escrotos aparece. Eles entram no banho dizendo a Momo que ela deve ser uma puta de verdade por vir ao banho misto apesar da idade dela.
Eles começam a se aproximar dela e Momo fica apavorada enquanto se pergunta o que vai fazer agora. Enquanto isso, Ken e Gigi descobrem que uma parede externa da casa é oca e fica bem ao lado da parede misteriosa que viram lá fora. Gigi diz que eles deveriam quebrar, porque deve ter algumas pistas sobre o caso deles, e ao fazer um buraco na parede, ele encontra um cômodo cheio de talismãs. Por outro lado, Momo decide usar seus poderes psíquicos para dar uma surra nos homens e fugir. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, um deles emerge da água e agarra as mãos dela. Ele a empurra para debaixo d'água e Momo engasga, percebendo que pode ter uma festa sem o óleo de bebê. No entanto, assim que o pervertido está prestes a pular nela, o poder da Momo de repente se ativa, quebrando uma estátua de pedra e atingindo o cara na cabeça. Ela sai da água aproveitando essa chance, e então a estátua de pedra explode de repente, liberando uma fonte de água quente. Momo rasteja para fora do banho rapidamente e, enquanto os pervertidos a perseguem, o teto desaba sobre eles, derrubando todos. Momo tenta fugir, mas um dos homens agarra a perna dela e ela cai no chão. Ele se arrasta para cima dela, mas então de repente, a parede à frente deles cai na direção deles, e Momo consegue sair ilesa graças ao poder da armadura de roteiro, porque ela estava sentada bem onde a porta ficava. De repente, ela ouve a vovó Turbo dizendo que ela teve sorte de ser um lugar velho e caindo aos pedaços. Momo fica chocada ao vê-la, mas a vovó Turbo diz que ouviu as conversas deles e se escondeu na mochila dela para aproveitar as fontes termais. Momo diz que ela só precisava ter pedido, mas então ela começa a pensar em como vai explicar a bagunça para os donos das fontes termais. Vovó Turbo diz que não é culpa dela, e bem nessa hora, os moradores locais chegam procurando pela pessoa que destruiu o lugar. Momo se esconde e se veste, enquanto os moradores locais avistam os pervertidos, que são encrenqueiros conhecidos na área. Enquanto os pervertidos tentam escapar, Momo se esgueira silenciosamente por trás, xingando-os do fundo do coração. Ela então volta para a casa do Gigi com a vovó Turbo e pede o conselho especializado dela sobre a casa do Gigi. Vovó Turbo diz que o lugar está além da salvação porque absorveu sangue humano demais. De volta à casa, tanto Ken quanto Gigi entram em pânico por causa da aura sinistra que o cômodo dos talismãs emana, e eles decidem esperar a Momo voltar porque não conseguem fazer nada sozinhos sobre a situação. Bem nessa hora, a campainha toca e Gigi corre para a porta, pensando que é a Momo. Mas para seu choque, é um bando de velhas pálidas, feias e assustadoras. Acontece que essas velhas feias comandam o cartel imobiliário local e elas imediatamente se acomodam, comendo lanches e fofocando sobre as famílias que moram por perto. Ken não entende nada, então pede para Gigi explicar e descobre que essas senhoras são donas da maioria dos imóveis alugados por ali. E a casa dele é uma delas. Elas estão deixando ele ficar sem pagar aluguel enquanto os pais estão no hospital. E o Ken surta porque não quer que elas descubram o buraco que fizeram na parede. De repente, a líder das senhoras pergunta a Didi se ele trouxe outro médium ou exorcista para o lugar delas, e ele recusa na hora, dizendo que Ken é só um amigo que queria visitá-lo. As velhinhas ficam bravas com Didi, dizendo que não há espíritos malignos por ali, e que ele devia parar de fazer coisas que desvalorizam a propriedade delas. A líder, do nada, saca uma espingarda de cano duplo, dizendo que tem licença de caça, e que acidentes acontecem o tempo todo nas colinas, tipo confundir uma pessoa com um animal selvagem. Ela aponta a arma para Ken e Didi, que diz a ela que pode ter problemas com a polícia se apontar a arma para alguém. E falando no diabo, um policial chega bem na hora. No entanto, ele fica mudo ao ver a velhinha apontando a arma para Didi. E no instante seguinte, os 4 pervertidos entram. Eles começam a falar sobre como estavam encrencados porque os moradores os pegaram. Mas, graças ao policial, conseguiram sair sem problemas. Acontece que eles são da mesma família, e a velha chefona é a mãe deles. Um dos caras se aproxima de Didi, perguntando quem é o convidado, e ele apresenta Ken como seu melhor amigo. No entanto, o cara desconfia muito dele, e pede pra ele dizer qual é o time de futebol favorito de Didi, se ele é mesmo o melhor amigo. Graças às suas habilidades de observação, Ken consegue adivinhar que é o PSG, o que salva os dois. A velhinha então pergunta a Didi sobre a garota que ele trouxe, e ele tenta se fazer de desentendido para salvar Momo. No entanto, a chefona já sabe de tudo, e está furiosa com Didi porque não tolera mentirosos. Por outro lado, Momo visita o santuário local que dizem ter a pele trocada de um espírito de serpente gigante. Ela fica chocada ao ver um padre fazendo uma parada de mão em frente ao santuário, e ele termina sua sessão de exercícios para dar as boas-vindas a Momo e começa a conversa dizendo que quer virar youtuber. Ele então abre a porta do templo principal para mostrar a ela a pele do espírito da cobra. Momo fica totalmente decepcionada porque a pele danificada parece pequena e comum demais para pertencer a um espírito de cobra lendário, e o padre Sobrancelha concorda com ela. Ele começa a contar a ela a lenda da vila, sobre como eles adoravam o espírito da cobra, porque, quando ele ficava bravo, o vulcão entrava em erupção e destruía a vila inteira. No passado, uma pessoa era enviada ao vulcão como sacrifício a cada ano para satisfazer o deus serpente, e por causa disso, a vila era abençoada com paz e fontes termais lucrativas.
No entanto, o Padre Sobrancelha acha que essa história do Deus Serpente é pura invenção, e só mostra como pessoas ignorantes e estúpidas podem ser enganadas a fazer coisas desumanas em nome da paz. Ele diz a Momo que não quer que algo assim aconteça de novo, então ele pessoalmente conta a todos sobre essa história, mesmo que só queira virar um youtuber de parada de mão. Momo simplesmente diz a ele para contar a história no YouTube, enquanto faz uma parada de mão, e o cara age como se tivesse alcançado a iluminação. Depois disso, Momo volta para a casa de Didi, esperando que ele e Ken tenham virado bons amigos, mas assim que ela abre a porta, fica chocada ao ver os 4 pervertidos de cueca, enquanto Ken e Didi estão no chão, machucados e inconscientes. Ela nem tem tempo de entender o que está acontecendo quando a vovó gangster diz aos filhos para capturá-la, porque assim terão todos os sacrifícios de que precisam. Infelizmente para eles, a avó da Momo não criou o moleque. Ela imediatamente parte para cima e enfrenta os 4 pervertidos sozinha. Consegue derrubar todos usando seus poderes psíquicos e raciocínio rápido, mas então um cara a agarra por trás e lhe dá uma cabeçada. Momo começa a sentir tontura e o cara a agarra e aperta com força, dizendo para ela não resistir. Por sorte, a vovó Turbo sai da mochila da Momo bem na hora, assustando o pervertido e fazendo-o escorregar numa garrafa de vidro e bater a cabeça na mesa. Momo agradece a vovó Turbo e pede ajuda, mas ela não quer se incomodar com o resto dos esquisitos. Momo então diz a todos para saírem da casa imediatamente, mas de repente, a chefona a ataca com seus golpes de Kung Fu. Ela consegue acertar um golpe forte e empurrá-la para trás, mas Momo rapidamente se levanta e começa a desviar dos ataques. Ela então puxa o sofá na direção dela com seus poderes psíquicos, mas a vovó gangster simplesmente ativa o Ultra Instinto e desvia do ataque. Ela retoma o ataque, bloqueando todos os golpes psíquicos de Momo, e então a atinge com seu golpe final, mandando-a voando pela parede até a sala dos talismãs. A vovó gangster está curiosa sobre Momo e seus poderes especiais agora, e pergunta a ela, quem diabos é você? Momo também quer saber, mas então ela nota o quarto assustador cheio de talismãs. Por outro lado, a vovó gangster declara a Momo uma ameaça à paz da vila, que veio para interromper o festival e irritar o Deus Cobra. Momo não está com paciência para ouvir tudo aquilo, e diz à mulher para sair imediatamente. Mas ela responde que sua família Keto tem sido responsável por proteger a vila por gerações, e pelos últimos 200 anos, eles têm oferecido sacrifícios ao Deus Cobra anualmente pela segurança da vila. A vovó gangster diz que este lugar já foi o altar onde sacrifícios humanos eram feitos, e embora sua aparência tenha mudado ao longo dos anos, ainda é o altar onde eles convidam seus sacrifícios e os oferecem ao Deus Cobra. Momo percebe o que está acontecendo agora, e a vovó gangster diz que eles estavam numa enrascada porque os pais de Didi adoeceram, mas agora eles têm exatamente as 3 pessoas que precisam sacrificar. De repente, o chão sob os pés de Momo vira areia movediça, e ela começa a ser engolida. Ela surta e usa seu poder para escapar, mas a assustadora família Keto está lá para impedir suas tentativas. Eles a jogam de volta para o quarto e Momo começa a afundar de novo. Por sorte, Ken e Didi acordam bem na hora e empurram a vovó gangster e seus filhos para dentro do quarto usando um sofá. Ken diz a Momo para pegar a mão dele e sair enquanto o resto da família esquisita tenta puxar a mãe de volta. Momo agarra a mão de Ken, mas então, de repente, a parede desmorona e todos caem na estranha sala. Momo e Ken de alguma forma aterrissam em segurança e descobrem que a saída está longe demais agora, e há muitas casas antigas preenchendo parcialmente o vazio sem fundo abaixo deles. Bem na hora, eles ouvem Didi gritando porque ele mal está se segurando, e quando Momo e Ken o encontram, ele cai. Momo tenta agarrá-lo, mas é tarde demais, pois ele cai. Por sorte, ele aterrissa em algo macio e elástico que acaba sendo o corpo da serpente gigante adorada por essas bandas. Momo e Ken não conseguem acreditar no que veem quando olham para o monstro assustador, e os membros da família Keto começam a fazer uma dança Fortnite para dizer à serpente que eles são seus seguidores e não sacrifícios. Enquanto isso, Ken se lembra de ter lido que este é o verme da morte da Mongólia, uma criatura não identificada que é definitivamente um alienígena, mas eles não deveriam ser tão grandes. Eles percebem que a família Keto tem alimentado um monstro alienígena com sacrifícios, mas os malucos não se importam com isso. Eles começam a fazer sua dança ritual, dizendo ao monstro para comer os sacrifícios, mas o monstro decide comê-los em vez disso. Ken e os outros ficam chocados ao ver isso, e decidem se esconder dentro de uma das casas porque não podem esperar derrotar um monstro tão poderoso. Didi entra em uma casa primeiro, e então Momo e Ken o seguem, mas assim que eles pisam lá dentro, caem no chão segurando a cabeça. Didi não entende o que está acontecendo com eles, e então, de repente, Ken se transforma em uma versão descontrolada de sua forma monstruosa, ameaçando atacar Didi. Ken se aproxima de Didi e começa a abrir a boca dele à força, mais do que ela pode, até ele começar a sangrar. Didi tenta pará-lo, mas o Ken enlouquecido simplesmente o soca para longe. Ele continua gritando de agonia depois disso, e incapaz de entender o que está acontecendo, Didi decide dar um jeito nele. Ele gira Ken pelo braço e o joga contra a janela, mas Ken nem revida desta vez. Em vez disso, ele pega uma lâmina com a intenção de se machucar, e Didi de alguma forma o impede no último momento.
De repente, a casa começa a tremer violentamente e Didi percebe que estão em perigo. Ele pega Ken e Momo, pulando para um canto seguro da casa momentos antes de o monstro gigante atacar. Didi então joga um copo para longe de sua posição e o terremoto ataca o ponto onde ele atinge a parede. Didi percebe que a cobra está reagindo ao som, mas por alguma razão parece estar reagindo apenas ao som de coisas não vivas. Enquanto ele está distraído, Ken encontra uma tesoura e tenta se esfaquear, mas Didi o impede de novo, perguntando por que diabos ele está fazendo isso. Ken grita para ele parar de interferir e pede para ele apenas deixá-lo. E essas palavras são um grande choque para Didi porque ele já ouviu exatamente a mesma coisa no passado. Ele se lembra que alguns meses atrás, quando voltou da escola, encontrou seus pais tentando se matar do lado de fora da janela. Didi ficou devastado, mas ainda teve compostura suficiente para encontrar uma lâmina e cortar o pano que eles usavam como forca. Quando ele desceu para verificar, a mãe pediu para ele deixá-la morrer logo. Assim que Didi sai do flashback, ele descobre que Momo também se juntou ao esquadrão suicida. Mas por sorte, ela não consegue se esfaquear porque a Vovó Turbo está no caminho. Enquanto Momo tenta freneticamente se esfaquear, a Vovó Turbo ordena a Didi que amarre Ken primeiro. Assim que ele termina, Ken amarra Momo também. Então pergunta à Vovó Turbo o que diabos está acontecendo. Ela diz a ele que o minhocão gigante está emitindo algum tipo de ondas psíquicas que fazem as pessoas quererem se matar. Didi percebe que a mesma coisa aconteceu com seus pais, mas ele está curioso para saber por que não o está afetando. Antes que a Vovó Turbo possa revelar que tipo de plot armor ele tem, Didi nota Momo controlando alguns cacos de vidro com seu poder para se atacar. Ele imediatamente vira um escudo humano para protegê-la, ferindo gravemente o braço no processo. Ele se vê cara a cara com um monstro gigante e quase perde a esperança, mas então ele se recompõe como um rei e protege Momo de outra tentativa de check-out deste mundo. Ele então pega Momo e Ken e agarra a Vovó Turbo entre os dentes enquanto começa a correr pela casa o mais rápido que pode para desviar dos ataques do monstro minhocão. Ele arrebenta o porão e acaba nas ruas, ainda correndo o mais rápido que pode enquanto carrega seus amigos. No entanto, ele tropeça em um cano de ferro, caindo escada abaixo. Ele se esforça para se levantar, mas então percebe que Momo e Ken estão prestes a pular da ponte e se levanta de novo para salvá-los. Assim que ele os puxa para baixo, Didi nota um minhocão gigante à sua frente, emitindo as ondas psíquicas assustadoras. Mas então, de repente, as ondas psíquicas param. Didi se pergunta o que está acontecendo e fica chocado ao ver um fantasma assustador à sua frente. No entanto, graças ao fantasma assustador bloqueando as ondas psíquicas, Momo e Ken voltam a si e pedem a Didi para libertá-los. Eles se perguntam o que está acontecendo e por que um fantasma os está protegendo quando o fantasma se vira para encará-los com seu rosto assustador. Enquanto Ken e Momo estão apenas enojados, Didi tem um sangramento nasal ao ver o fantasma, mas a Vovó Turbo imediatamente diz a eles para não olharem nos olhos do fantasma porque ele possui algo chamado Olho do Mal, que os fará enlouquecer e se matar. Momo diz que é a mesma coisa que o Minhocão e a Vovó Turbo explica que as habilidades deles estão se anulando. Vendo isso como a chance deles, Momo diz a Ken para fazer a parte dele, e ele se transforma em sua forma monstruosa e avança contra o Minhocão, arrancando a cabeça dele de uma vez. No entanto, o Minhocão imediatamente cresce uma nova cabeça e começa a atacar Momo e os outros. A Vovó Turbo diz para eles fugirem, mas o fantasma do mal os segue e aparece bem na frente de Didi, forçando-o a olhar em seus olhos. Enquanto Didi encara os olhos do fantasma, ele vê seu passado trágico. O fantasma era uma vez um menino faminto, trancado no porão de alguém, e tudo o que ele podia fazer era olhar pelas janelas as crianças se divertindo lá fora e imitá-las. No entanto, aquela felicidade tênue também não durou muito, e assim que o vulcão perto da vila estava prestes a entrar em erupção, ele foi oferecido como sacrifício ao deus serpente. Enquanto a lava o queimava vivo, o pobre menino sonhava em brincar com outras crianças apenas uma vez, mas isso não pôde acontecer. Ele morreu e virou um fantasma e logo se viu dentro da casa de um morador, onde uma criança podia vê-lo. O menino ficou feliz com isso, mas a família que morava na casa logo cometeu suicídio, deixando apenas o filho para trás. Décadas se passaram depois disso e a mesma coisa aconteceu mais 2 vezes. Somente depois da 3ª vez, o fantasma notou as ondas psíquicas do minhocão que estavam forçando os adultos a fazerem o check-out de si mesmos. Logo, a proprietária local chegou lá para ver o 3º garoto órfão, e o fantasma a reconheceu como a sacerdotisa que o sacrificou ao deus serpente. A mulher decidiu transformar o menino órfão no sacrifício deste ano, e enterrou a casa inteira dele sob a terra com ele amarrado lá dentro. O pobre fantasma tentou libertá-lo, mas não conseguia tocar em nada. Ele ficou devastado porque a situação o lembrava de sua própria vida, mas então sua raiva o consumiu, e ele jurou que mataria as pessoas que o fizeram e ao menino sofrer. Ele se fundiu com o menino, transformando-se no distorcido e maligno Olho Fantasma para sua vingança. E agora ele está possuindo Didi com seu ódio intenso. Por sorte, a voz de Momo tira Didi do controle do fantasma, e então ela tenta afastá-lo dele. No entanto, Didi diz a Momo que este fantasma não é uma pessoa má,
e que ele tem sofrido sozinho todos esses anos. Ele então, de repente, começa a correr escada abaixo para encontrar o corpo real do fantasma e libertá-lo, e Momo o persegue, percebendo que quanto mais fundo eles vão, mais antigas as casas parecem. Logo, Didi alcança o nível mais baixo e abre uma porta pesada, atrás da qual o corpo real do fantasma ainda está amarrado a um pilar, mas seu cabelo cresceu tanto que cobre o quarto inteiro. Didi sente pena do pobre menino que só queria brincar com amigos, mas assim que ele está prestes a libertar o corpo, a vovó Turbo diz para ele parar. Ela pede a Didi para parar de mostrar simpatia ao fantasma que força as pessoas a cometerem suicídio, mas ele não concorda com ela. Ele acredita que o fantasma é uma boa pessoa, e que foi ele quem o protegeu todos esses anos quando o Minhocão estava tentando enlouquecê-lo. Bem na hora, o Minhocão libera uma onda massiva de energia, fazendo Momo e Didi apagarem por um segundo. E quando eles acordam, encontram o vômito pegajoso do Minhocão escorrendo pelo teto e enchendo o chão. Momo amaldiçoa sua sorte e se pergunta onde está Ken quando ela precisa dele, sem saber que ele se paralisou depois de esgotar toda a sua energia no ataque anterior. Momo de alguma forma se liberta e se prepara para escapar do quarto. Mas quando ela chama por Didi, descobre que ele não está se movendo. O fantasma do Olho do Mal começou a possuí-lo e leva sua mente para o quarto onde ele foi aprisionado. Didi sente ainda mais pena do pobre menino quando o vê pessoalmente. O menino sussurra fracamente que quer brincar com ele, e Didi tenta animá-lo dizendo que vai brincar com ele pelo tempo que ele quiser. O menino dá um sorriso assustador ao ouvir isso, porque ele estava esperando Didi dizer essas exatas palavras há muito tempo para poder possuí-lo completamente. Didi grita de dor enquanto o Olho do Mal ganha controle de seu corpo, e a vovó Turbo diz a Momo: "É isso que acontece quando não me escutam?" De repente, o Minhocão libera outra onda poderosa, seguida por mais uma rodada de vômito ácido que derrete o teto. Momo não consegue mover o corpo e o Minhocão se move em direção a ela para devorá-la. Mas então, de repente, Didi acorda, socando o Minhocão para longe com um poder inacreditável. Ele então acerta um chute na cabeça do monstro, arrancando-a. Ele declara que agora que obteve este corpo, matará todos os humanos. Momo fica impressionada com o poder dele, mas também curiosa. Quando foi que ele tirou a roupa e ficou de cueca? Mas a vovó Turbo diz a ela para parar de perder o foco porque ele virá atrás dela em seguida. Infelizmente, Momo não tem tempo para ouvir o conselho dela e Didi, possuído pelo Olho do Mal, a chuta contra a parede. Ele tenta acabar com ela, mas Momo se protege com uma barreira de força psíquica. Mal percebe que ela tem um poder estranho e também reconhece a vovó Turbo como uma colega fantasma e a provoca por ser escravizada por humanos. Momo diz a Didi para acordar, mas o Olho do Mal diz a ela que Didi não existe mais e que ele controla este corpo agora. Bem na hora, o Minhocão gigante acorda e lança outra onda poderosa contra eles. Mas desta vez, o Olho do Mal cria uma barreira de seus rancores e ódio que bloqueia tudo. Ele então coleta o ódio de todas as almas que foram mortas na casa e as transforma em uma bola que ele chuta em direção ao Minhocão, mostrando sua habilidade no futebol ao fazer buracos no monstro, que cava um buraco na parede para se esconder. E enquanto isso, Momo ainda não consegue entender como Didi foi possuído. A vovó Turbo a chama de burra por não perceber o que a vovó disse repetidamente. Ela chamou Didi de gênio porque ele tem um poder espiritual absurdamente alto, e seu poder físico também é muito bom. O Olho do Mal estava planejando possuí-lo há muito tempo, e a vovó Turbo diz que ela também gostaria de possuir alguém como ele. Bem na hora, o Olho do Mal volta sua atenção para eles, atirando sua bola de maldição em direção a Momo, que a bloqueia de alguma forma. No entanto, o Olho do Mal usa essa chance para atacá-la pelo lado, derrubando-a. Ele decide acabar com ela. Mas assim que ele está prestes a chutar a bola de maldição em direção a ela, Ken chega lá em sua forma monstruosa e contra-ataca o chute, dizendo ao Olho do Mal que ele vai pagar por ter socado a garota dele. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembrem-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.